Zona de Transformação. Tecnologia na prática, contada por quem faz. Manish, prazer ter você aqui. Obrigado por vir. A gente está aqui no podcast no Zona de Transformação. Esse é um podcast sobre problemas, pessoas que resolvem problemas reais com tecnologia, pessoas que têm experiência com projetos e como que você ajuda a promover a inovação. E aqui hoje o meu convidado é o Maurício Nishi. O Maurício Nishi hoje é CTO da Alura. Né? Então, dando um pouquinho da história rápida sua, Nishi, preciso introduzir você para o nosso público. Então, uma das coisas interessantes, primeiro falando, é que você começou na Alura logo no comecinho. Você estava lá quando a Alura foi criada, e lá em 2012, perdão, e isso começou como um projeto dentro da Kaelon na época, e aí você fundou, e em 2015 você saiu, e aí você, quando nessa época a empresa, a Alura ainda era pequena, tinha lá 30, 40 pessoas, e aí você foi para fora, e aí você foi trabalhar foi para a Holanda, foi trabalhar como Assistant Professor na Delft University of Technology, passou lá mais ou menos quase 10 anos, e essa é uma universidade super conhecida, uma das melhores universidades técnicas do mundo. E aí, durante o seu período, você trabalhou como assistant professor, publicou vários papers, mais de 40 papers lá, foi eleito Teacher of the Year do departamento de computação inteiro e entrou para a lista dos 20 melhores pesquisadores early career mais produtivos de engenharia de software. Depois, saindo, ainda continuando na Holanda, você saiu dessa área da academia e foi para a Adyen, que era uma empresa que você já tinha relacionamento durante o seu tempo, né, fazendo doutorado, e aí você entrou lá como um Senior Tech Lead Engineer, na área de testing. E você ficou lá mais alguns anos, e depois de lá você acabou saindo para o Uber, passou 9 meses no Uber como Staff Engineer, e depois finalmente voltou para a Alura. Né? Então você voltou na Alura 15 anos depois, e pegou lá aquela sementinha que você plantou e encontrou agora uma equipe de 600 pessoas. Né? Então, a primeira coisa que vem em mente, Nish, é que você tem uma carreira, uma experiência muito atípica, onde você pulou de tipos de empresas diferentes, de tamanhos diferentes, mas também fez um passo na academia, trabalhou com com essa área de papers, de publicação. O que motiva você, Nicho? O que faz você... quando você pensa nessas mudanças, qual é a coisa que é a sua motivação para você olhar um projeto e falar, putz, isso aqui é interessante, eu quero ir lá abraçar essa oportunidade e gastar alguns anos aqui? O que é isso para você? Legal. Alexandre e Gustavo, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu acho que no fim eu sou o cara mais indeciso do planeta, né? Porque eu nunca me decidi aí se eu amo a academia ou se eu amo a indústria, né? E para mim sempre foi muito... Eu sempre gostei muito da teoria, ciência da computação, engenharia de software. Isso me motivou muito a estar ali perto da universidade, fazendo pesquisa e tudo mais. Mas eu também sempre gostei de ver o impacto da tecnologia na vida real, ajudando as pessoas. Então, por isso que minha carreira sempre foi esse vai e volta maluco, né? De tô na indústria, vou pra academia, tô na academia, vou pra indústria. Quem sabe um dia eu volte de novo pra academia, nunca se sabe. E é isso que me motiva, né? Não só ter impacto com tecnologia, mas também estudar tecnologia, fazer tecnologia melhor para que as pessoas tenham mais impacto ainda. Como que era a diferença, por exemplo, quando você está na academia, você também está produzindo, certo? Mas a forma como que você produz entra no mundo, né, ou no mercado, o que quer que seja isso, é muito diferente como quando o trabalho que você faz numa Alura com 20, 40 pessoas, ou o trabalho que você faz no Uber com centenas de milhares de pessoas. Como você vê essa diferença do impacto do trabalho, particularmente nessa diferença entre academia e empresas do mercado? O impacto com certeza é muito diferente, né? Na academia você está muito focado em gerar conhecimento, você quer explorar uma coisa que ninguém explorou e que talvez a indústria não tenha tempo para fazer. Então, na academia você tem essa liberdade. E o teu impacto é que você gerou um conhecimento, você publicou, você apresentou, e aí depois você, né, vai conversar com a empresa para ver se elas querem adotar a tua ideia, experimentar a tua ideia e tudo mais. É um impacto muito mais de long term, né? Demora muito mais para o impacto chegar. Já na indústria, você quer ter um impacto imediato, né? Então você quer produzir algo, você tá bem ok em pular algumas etapas para você chegar mais rápido no mercado, entregar mais rápido, ter valor mais rápido. E esse impacto você vê ali direto na pessoa.
né? Você implementou uma funcionalidade, você vê a pessoa usando a tua aplicação. Então, são muito diferentes, né? O tipo de impacto. A sua experiência na academia é legal porque você fez o mestrado aqui na USP, né? Você fez o mestrado aqui e depois lá você foi ser professor. Acho que você também fez um doutorado lá na Europa, certo? Foi doutorado aqui também. Tá. Aí eu vou trazer uma pergunta que, assim, existe uma discussão aqui no Brasil muito sobre essa distância entre a academia e o mercado. E aí acho que eu quero primeiro vou fazer duas perguntas em uma, que a primeira é, você enxerga essa discussão? Porque o que dizem é, a academia aqui no Brasil está pensando só em estudo, mas o mercado está precisando de outra coisa. E aí, vou aproveitar para puxar o gancho de como você percebeu isso na Europa, se também tem essa discussão ou não, ou se é um negócio que está mais perto do mercado do que aqui no Brasil. Ah, com certeza. Acho que a distância existe, porque no fim das contas o reconhecimento é diferente nas duas, né? Na academia, você é reconhecido quando você faz uma pesquisa muito de longo alcance, né? E isso demora anos para acontecer. Perfeito. E no mercado você não pode esperar anos para entregar uma solução, você tem que ser um pouco mais imediatista, né? Então, o reconhecimento, o reward ali é diferente para os dois mundos. E essa distância acontece aqui, acontece lá, acho que não é um problema brasileiro. Uhum. E acho que grande parte do nosso trabalho, seja você quem está na indústria, seja você que está na academia, é tentar diminuir esse espaço cada vez mais, porque são perfis que se completam. Tá? O perfil do dev, o engenheiro na indústria, o perfil do acadêmico de engenharia de software na academia, eles são absurdamente complementares. A hora que você põe esses dois na mesma mesa, você resolve problemas de maneira mais eficiente, você cria novo conhecimento, você agrega valor tanto para os teus usuários quanto para a sociedade como um todo, mas é super desafiador. A gente já chegou até, né, a conversar sobre isso, né, de a gente ter mais pessoas que vieram da academia, e aí no mercado acaba ficando muito complicado às vezes, porque quando a gente está conversando com essa pessoa que está fazendo doutorado, está fazendo mestrado, às vezes essa pessoa ainda está com esse pensamento muito estudo, e legal, a gente quer, é isso que a gente quer, mas a gente também quer que isso vire resultado de alguma forma, né? Nem a gente, né? Os próprios clientes nossos, eles têm essa expectativa. Então, essa fica uma dificuldade que a gente acaba tendo, né? É quase como um abismo, e assim, e não é um abismo no sentido ruim, tá? Mas a academia sempre está à frente, digamos assim. Então, ela está pesquisando coisas que você tenta olhar para o lado prático e você pensa, putz, mas eu ainda não sei como aplicar isso. Então, até o que ele está falando, eu vejo alguém da nossa equipe vai lá e defende, né, e faz um paper e vai para fora e defende. Fico super orgulhoso, falei, nossa, que legal. Aí eu olho pro paper, que é interessantíssimo, do lado técnico, né, me encanta também, mas eu não sei como aplicar ainda. Como usar isso na vida real, né? E aí eu sei da sua experiência, né, eu queria que você até falasse um pouco, quando você foi para lá, a Adyen era parte... Acho que eles estavam te financiando, certo? Então, na academia tinha esse link. Mas tinha uma pressão? Como é que eles consumiam o que você estava produzindo? E em que momento o que você estava... Então, só para contextualizar um pouco aqui, né? Para quem está ouvindo. Então, você fez 40 papers lá. Eu vou citar os que me interessam, né? Os que eu gosto. Então, tem o PyDriller, né? Que é um paper que você fez, que é um trabalho que você fez ali para mineração de repositórios Git. Depois tem 3 papers que eu adoro sobre a parte de code smells que permeiam a arquitetura MVC. Putz, a arquitetura MVC há 10 para 15 anos atrás, ela estava bombando. Todo mundo queria falar de MVC e fazer. E aí começa a virar meio aquela bala de prata, todo mundo quer usar. E aí você começa a discutir, não, peraí, mas aqui tem um monte de coisa que as pessoas estão fazendo e tem um monte de smell. E aí como é que isso impacta a qualidade, como é que isso impacta o resultado, né? Então, queira ou não, é um paper que ainda tem bastante ground ali no que está acontecendo real. Então, acho que tem um valor quase que imediato se você for olhar. Mas depois você também trabalhou em papers muito mais avançados, quando você pegou a parte de machine learning, você foi super cedo nessa questão de IA, quando não estava se discutindo a IA como produção de código, que nem está hoje, você entrou bem mais cedo nessa parte, com bastante foco também na parte de test engineering e workflow de dev em torno de LLM. Mas voltando na minha pergunta, né, eu descrevi um pouco os papers. Como foi essa relação com a Adyen e a aplicação do que você estava estudando pro, sei lá, não sei se eles pensavam em retorno do investimento, qual é essa relação? Boa pergunta.
Com certeza eles pensavam no retorno do investimento e eu acho que eu fui aprender a lidar com essa relação indústria-academia 5 ou 6 anos depois, quando eu já tinha terminado meu pós-doutorado. Então, realmente, eu fui para a Holanda com o dinheiro deles. Eles tinham um projeto com a Universidade de Delft, então foi assim que a conexão começou. Então, eu estava indo muito lá. E naquele momento, sim, tinha uma pressão do lado deles de que, pô, legal, estamos pagando aqui um doutor para resolver os nossos problemas, resolve aí os nossos problemas, e do outro lado pô, mas esse cara é um pós-doc, ele precisa estar publicando, e publicar nesse nível você precisa de meses, se não anos, trabalhando em um projeto para escrever um paper. Então tinha esse relacionamento no sentido de que, cadê o resultado? Mas eles foram muito cabeça abertas em entender que não era assim que as coisas funcionavam e que eles poderiam me usar e usar, né, as outras pessoas que estavam ali de maneiras diferentes, né, produzindo conhecimento, passando por times, eventualmente uma ideia dava certo, vamos implementar uma ferramenta, e assim por diante. E eu passei 1 ano e meio como pós-doutorado lá, trabalhando junto com a Adyen, virei professor assistente em Delft e eu comecei a mandar um monte de aluno de mestrado para eles. Então, os alunos de mestrado experimentavam coisas malucas ali, né, algumas delas com machine learning, igual você comentou. E aí, no final da dissertação de mestrado dessa galera, era, pô, transforma-se numa ferramenta ou não? Uhum. Né? E mais do que isso, contrata essa pessoa ou não. Então, eles contrataram um monte de aluno meu de mestrado, né? Então, você vê que o impacto, quando a empresa começa a investir em pesquisa, ela vem de vários ângulos diferentes. Experimenta uma coisa que o time não tem espaço para experimentar, porque você não vai pôr um dev seu para experimentar o algoritmo X de machine learning que Deus sabe se vai ter resultado. Você treina uma pessoa muito boa, então uma pessoa que está vindo com um background acadêmico muito forte, ela passa 1 ano com você, de repente ela entende também do teu negócio, ela está respirando ali o teu business com você e pode virar um profissional. Então é uma relação que você vai amadurecendo. E aí quando eu virei full time na Adyen, e isso foi depois de talvez 4 anos e meio na Holanda, ali eu me senti muito mais maduro, talvez, né, naquele momento um pouco mais fácil, eu não tinha mais uma necessidade de publicar, né? Que é sempre uma pressão muito grande em cima do acadêmico. Mas eu tinha ali o espaço para vamos pesquisar uma coisa maluca aqui, quem sabe dar um resultado e vamos fazer uma ferramenta de verdade, não um piloto, né? Então a gente escreveu um trabalho aí, não foi um paper acadêmico, foi no blog da Adyen sobre seleção de testes, que teve um super impacto lá, acho que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, né? Mas, gente, cara, é um relacionamento que você tem que manter, nutrir, porque é bem difícil, porque são, de novo, pessoas diferentes, com objetivos diferentes, mas se você dá um jeito de deixar perto, tudo melhora. Mas agora que eu tô pensando, ainda só voltar um pouquinho ainda antes da Adyen, quer dizer, já tinha esse relacionamento com a Adyen. Agora que eu pensei, por exemplo, você escreveu paper sobre MVC. Existia algum tipo de direcionamento da Adyen? Por exemplo, vamos dizer que você está querendo estudar, né? Você está na academia, você está querendo um pouco dos seus interesses, e aí, mas, sei lá, a Adyen não usa MVC, eles só usam MVVM. Então, tipo, esse paper para mim existia um direcionamento nesse sentido? Ou você, pelo menos, se sentia pressionado, pessoalmente pressionado? Não, eu preciso fazer em algo que faça sentido para eles, porque senão não vale o investimento. Tinha algo nesse sentido? Sim, total. A hora que você está fazendo pesquisa com um parceiro da indústria, você, querendo ou não, tem que tentar estudar alguma coisa que ele Perfeito. veja algum valor, né? De certa forma. Não precisa ser aquele valor de, puxa, vai resolver o meu problema de negócio, eu vou ganhar milhões a mais, mas ele tem que estar, de certa forma, interessado com isso. Então, por exemplo, esse meu trabalho de Code Smells para MVC, isso foi no meu doutorado. Então, isso foi pré-Adyen. Aí, quando eu fui para lá, eu falei, pô, eu gosto muito de Code Smells, eu acredito muito em qualidade de código. Eu até fiz um pitch para eles ali de problemas de qualidade de código. Né? E o projeto que me levou para lá era um projeto sobre análise de log. Esse era o projeto que eles conseguiram dinheiro, parte do governo, parte deles. Eu falei, gente, vamos estudar Code Smells em logs. Eles, pô, não quero. Não é esse o meu problema. O meu problema é que eu produzo terabytes de log por dia, me ajuda a tirar a informação disso. Então eu tive que rapidamente shiftar Legal. e achar alguma coisa que fazia ali que seja legal para eles, né, do ponto de vista aplicável e do meu ponto de vista. Então a gente até chegou a treinar um algoritmo de machine learning cuja ideia era tentar olhar para um método e predizer se esse método merecia uma linha de log ou não. Então, meio que numa mistura, certo? Eu vou ajudar você a escrever bons logs, eu tenho interesse em qualidade de código, machine learning, a gente achou um meio termo ali, publicamos esse trabalho, aliás, feito por um brasileiro, o G. Anderson, trabalhou comigo ali, foi meu aluno de doutorado, que também dentro da Adyen, né? Fazendo a pesquisa dele dentro da Adyen. Então, você vai ali tentando agradar os dois mundos, né?
Legal, legal. E o pessoal da Adyen era experiente nessa relação e você era novato ou também era novidade para eles? Parece, pelo que você está descrevendo, que eles também estavam tentando se achar. Total. Quando eu cheguei lá, eles tinham me contado que há anos atrás eles tinham experimentado pagar um aluno de doutorado, né, dar o funding para um aluno de doutorado, mas que o projeto acabou não dando certo, mas eles acreditavam muito nessa relação indústria-academia, então estavam lá para tentar de novo, mas estava todo mundo aprendendo, não estava nesse ritmo que você vê Big Tech, certo? Google, Uber, Meta, eles estão super acostumados com esse tipo de Sim. coisa. A Adyen estava ali experimentando essa parceria. E até acho que o que você falou foi interessante, que é um resultado bem palpável, que foram os seus alunos de mestrado irem para eles. Dificilmente eles previram que isso era o resultado, e daí deve ter sido bem recompensador para eles olhar e para você também falar, tá aqui um resultado bem claro que eu consigo entregar, que é uma galera que vem com um pouco dos ensinamentos e da cabeça da academia, sem necessariamente estar 100%, e aí entra com uma pegada diferente. A gente tem... um efeito colateral do investimento deles, né? Exato. E a gente vê isso bastante um pouco nas equipes que a gente trabalha, que é a galera que vem desse braço, vem com uma pegada diferente, você tem que tratar eles diferente. E não digo tratar eles diferentes em especial, é dar oportunidades diferentes. Porque quem não vem, às vezes vem com uma cabeça mais objetiva. Né? Eu quero... Então, agora eu tô curioso. Você saindo da Adyen, né? Depois uma passagem rápida pela Uber, e eu tô me adiantando no assunto, mas vamos pular para a Lura. Como impacta essa sua experiência de academia, dessa relação Adyen, quando você entra na Lura sobre duas óticas, sobre a ótica, a própria Lura, certo? Você tem um desafio de liderar uma equipe agora de centenas de pessoas, mas também o que a Lura representa, como alguém que treina e põe pessoas no mercado. Né? Como que essa experiência, de certa forma, deve influenciar o que você faz na Lura hoje? Com certeza. Acho que o doutorado, a vida na academia me influenciou como profissional, não só na Lura, mas na Adyen, na Uber, etc. E acho que para mim as duas grandes contribuições dessa minha vida na academia é, primeiro, acho que quando você está ali escrevendo paper, você está o tempo inteiro pensando na abstração. Você sai do tático e precisa ir para o estratégico. Então eu estou experimentando essa técnicazinha, ferramentinha de engenharia de software, como que isso agrega valor na figura grande da coisa, né? Essa habilidade de sair do tático e ir para abstração, ela é fundamental para mim em qualquer profissional. Você consegue parar de olhar para o microproblema e olhar para o todo. E, aliás, voltando uma história da Adyen, né? Eu contratei uma pessoa que tinha acabado de fazer o doutorado lá na Holanda, ele queria ir para a indústria, profissional super forte, eu acompanhava o trabalho dele lá, não pensei duas vezes, contratei o cara, e ele estava lá em várias sessões de consultoria interna, entre aspas, que a gente dava, treinamento e tudo mais. E eu me lembro logo nas primeiras que ele deu, a gente tomando café, na fila do café, ele falou: Maurício, eu tô assim, indignado que eu dou um exemplo na discussão aqui com a galera, e a galera foca no exemplo, e eu preciso ajudar eles a dar um passo atrás e enxergar o todo. E eu tô só ilustrando aqui pro cara entender concreto, mas ele não consegue ver o todo. E o cara passou só, 4 anos no doutorado, todo mundo que eu conversava entendia isso, eu não precisava explicar. E agora eu tenho que ensinar as pessoas a dar um passo atrás. E o segundo ponto que acho que ajuda muito é a habilidade de escrever. Né? Nada na sociedade treina você tanto a escrever quanto a academia, porque você tem que escrever, tem que publicar, o revisor vai te dar porrada, vai falar que aquele seu parágrafo ali de 1 milhão de parágrafos, aquele um parágrafo é ruim, portanto seu paper está rejeitado. Então você aprende a ter refinamento na maneira de escrever e passar mensagem. E no mundo corporativo, passar mensagem é o trabalho número 1 de qualquer líder. Então fica muito mais fácil quando você tem isso, escrever documento, você sabe estruturar muito melhor o documento. E escrever é uma dificuldade muito grande também, que você vê por aí, né? Você vê líder não escrevendo um documento que seja fácil de ser entendido. Sim. Tá? Eu inclusive, descobri, eu tenho um amigo que trabalha na Google há alguns anos, e eu fui visitar ele lá no campus, ele foi me fazer a visita do campus. Quer dizer, a gente que sonha, né, com o Google, só de visitar o campus já é tipo ir pra Disney, né? E aí ele depois, uma hora, abriu o computador e falou: cara, eu vou te mostrar umas coisas aqui, só não conto pra ninguém, vou contar aqui no podcast. Enfim, e aí uma das coisas que tem isso... Ele fala que lá foi um impacto para ele a cultura quando ele chegou na Google, porque a primeira coisa que ele tinha que fazer quando ele tinha que marcar uma reunião, ele manda uma reunião, o cara rejeitou a reunião dele e falou: eu não recebi o seu paper, né? Tem um nome que eu esqueci, mas eu não recebi o seu paper sobre o que é a reunião. Você tem que escrever um memorando falando: eu vou fazer uma reunião, é sobre esse assunto, tá aqui os meus argumentos. Não é complicado.
mas você tem que escrever, você tem que documentar. E eu acho interessante porque força você a pegar uma ideia e pôr no papel. E quando você põe no papel, você mesmo olha o papel e fala: isso aqui não tá muito bom, deixa eu fazer de novo. Deixa eu fazer de novo. Agora tá bom. Aí o cara que recebe e lê, ele já entra na reunião sabendo o que ele tem que falar. Então, 30 minutos de reunião resolve. Então, ele falou que a cultura em tudo eles estão documentando e escrevendo. E acho que tem a ver com o que você falou. A parte de você tirar da cabeça e pôr no papel te força a estruturar e aí fazer essas coisas. É super interessante essa parte desse comentário. Com certeza. E assim, a Uber é a mesma coisa. Né? O foco em escrever para pegar feedback, para só depois gastar o tempo síncrono de conversar e discutir, é padrão. E aí você vê a diferença do cara escrevendo um documento e ele tem a experiência de escrever versus a pessoa que está escrevendo o primeiro documentinho dela. Né? E a academia é o melhor treino para isso, com certeza. Então, já aproveitando, entrando no Uber. Você entrou na Uber, a Uber já era um gigante. Ou ainda não? Ainda era uma startup. Não, foi agora, né? Já era Já era um gigantesca, né? gigante. E aí você é uma pessoa, como você já falou, sempre muito preocupado com código, qualidade de código. A Uber veio de uma startup que eu imagino que quando a gente está fazendo uma startup, né, aquele faz funcionar, depois a gente vê como que está funcionando. Mas quando você entrou, já era uma coisa muito mais bem estruturada. Como é que foi para você chegar lá e olhar aquele código, né? Você não estava exatamente na parte de código exatamente, mas ver como que era o processo de qualidade da Uber, como é que foi para você? Acho que do ponto de vista de engenharia de software foi uma experiência absurdamente fantástica. Né? A qualidade dos desenvolvedores é acima da média, disparadamente, sabe? Um engenheiro sênior na Uber, ele seria um staff em outro lugar, e assim por diante, eles estão, com certeza, a barra é muito mais alta lá do que em outras empresas que eu passei, e a experiência do desenvolvedor como um todo é fantástico. Né? A fricção quase zero para você fazer muita coisa, né? Tudo automatizado com ferramentas internas, as ferramentas internas melhores, às vezes, do que as ferramentas que você tem por aí públicas. Né? Eu sinto... Aliás, no Twitter você pode ver isso, né? Ex-Uber chorando que não tem as ferramentas da Uber, porque a hora que você, né, vai para uma empresa menor que você não tem essas coisas, você realmente percebe o quanto de produtividade tinha lá. É o diferencial competitivo deles. Com certeza. Ter esse ecossistema fechadinho e tudo muito bem amarrado com integração para todos os lados que, quando você vai para fora, as ferramentas não oferecem, porque tem que integrar com todos os softwares possíveis e aí você perde bastante valor e eles conseguem focar numa integração, tipo, só tem esse repositório de código, só tem esse compilador e aí tudo amarra muito bem. Eu ia perguntar, por que não open source, mas agora acho que a resposta é essa, né? Acho que do ponto de vista dessas empresas grandes, você fazer em casa tem muita vantagem, você tem mais velocidade para mudar, você não depende do mundo open source, contribuir para o mundo open source não é na velocidade que essas empresas precisam tão trivial, você tem um controle, você consegue desenhar para o processo que você quer e tudo mais. E a Adyen, né, quando eu saí, estava rolando já essa transformação, né, que na Uber já era muito claro que essas coisas, elas são produtos. Você não trata ela como uma ferramentinha que tem um dev trancado numa sala codando, ela é um produto, ela tem um PM, ela tem um team lead, né, ela tem contratos que ela tem que oferecer para o resto da organização de engenharia. Então, na Adyen, né, quando eu entrei, o movimento estava começando, quando o CG estava muito mais maduro, tínhamos muitos PMs para isso. Na Uber, cara, qualquer ferramenta lá de dev podia empacotar e vender que as pessoas iam comprar, entendeu? Não à toa, se você olha ex-Uber, o número de ex-Uber que sai, ganha dinheiro aí de Y Combinator e fundos lá, para fazer uma empresa de dev, de ferramenta de dev, é insana. Porque realmente ali para quem gosta disso, cara, um prato cheio. E existiam... você está falando de Dev Experience, existiam métricas que ajudavam por exemplo, DX Core 4, né, alguma coisa do gênero que vocês usavam dentro da Uber para conseguir ver se estava bom ou não, o quanto estava bom, ou era só a gente percebendo no dia a dia a experiência inclusive dos ex-Uber saindo e falando ou não, tinha alguma métrica mesmo, alguma coisa que você mensurava e falava, isso está valendo a pena. Com certeza, né? Nos times da Uber eu não estava perto dos times que desenvolviam a plataforma, né? Mas eu conseguia ver de fora e a mesma coisa na Adyen. É um produto e esse produto tem que ser medido. Então, por exemplo, os times tomam conta de integração contínua na Adyen, eles estão medindo o tempo que leva o seu build e eles comemoram quando eles reduzem o tempo do seu build. A mesma coisa o meu time na Adyen, que tomava conta das ferramentas de teste, execução dos testes no pipeline de integração contínua. Quando a gente conseguia diminuir o tempo que levava para um build rodar, rodando o teste,
a gente comemorava, Legal. certo? Então, eles estão muito focados em métricas também para entender como melhorar o produto e métrica também qualitativa do ponto de vista do dev, né? Como que o dev se sente, né? Você mencionou o DX Core, tanto na Adyen quanto na Uber, elas faziam uso do DX. Na Uber, eu longe dessa galera, não sei como que eles usam o resultado, Perfeito. mas na Adyen era muito usado para planejar, para priorizar quais são as próximas coisas que o time de plataforma ia fazer, certo? Onde estão as maiores dores. Vai atacando para melhorar. E eu converso muito com a galera da Adyen, são super amigos meus, né? E os números da DX estão melhorando. Então faz Legal. muito, né? Tem que traquear para você ver que você está evoluindo. Puxando um pouco o assunto aqui da Uber, até na parte de negócio, né? Então, a Uber e essas grandes empresas, mas no caso até da cultura deles, de criar as soluções próprias para os problemas que eles têm, que são infinitos, né? Os problemas que eles têm não param. Mas uma coisa que eu quero que você confirme, né? Se me corrija se eu estou errado, que a distância entre uma decisão de business e o código entrar em produção é super comprimida. Comparado com empresas mais tradicionais ou empresas que não são dos setores de tecnologia, e aqui engraçado, né? Ninguém fala que a Uber é do setor de transporte, a Uber é do setor de tecnologia, mas setores à parte, né? Pegando empresas de outros setores que a gente vê supply chain, aí o cara decide, aí 6 meses depois, aí 1 ano depois, aí depois de 1 ano descobre. Não vou nem entrar no mérito de ágil, porque não é só simplesmente a distância do business para o código. Como A isso decisão e o delivery E o são duas delivery. coisas muito longe. Como é isso dentro da Uber? Como que os caras conseguem, como que a equipe que está entregando consegue estar tão próxima ali das decisões de negócio para um negócio que tem que mover rápido, senão eles perdem mercado, né? É tão crucial para eles. Acho que assim, tanto a Adyen quanto a Uber, né, as pessoas têm aquele feeling de que essas empresas grandes, Big Tech, elas perdem velocidade. Pelo contrário, quando você está dentro, você vê o número de produtos que ela está entregando, é insano. Toda semana lança-se coisa nova. E na Uber era mais fácil de ver, né? Na Adyen, por ser uma fintech, tinha muito lançamento de coisas que, cara, fazia muito sentido para banco, para etc e tal. Agora, a Uber, que era coisa que você usa, né? Na appzinha da Uber, a cada 2 semanas tinha um All Hands lá com o Dara, né? CEO da Uber, ele lançando um produto novo, falando, não é possível que saia tanto produto, né? E na Uber ainda, a Uber é uma empresa muito grande, certo? Não sei nem o número de funcionários, talvez 40 mil funcionários, 8 mil em tech. Então, na hora que você começa uma organização com esse número de pessoas, tem muitas camadas. E tudo fica mais difícil quando vocês têm muitas camadas, né? Então, a minha distância para o Dara, nem sei quantas pessoas acima de mim tinha. Só que eles focam muito nisso de, cara, essa é a decisão, cascateia para baixo, cada time vai fazendo o seu, né? Produto pensa muito bem no produto, o time de tech está muito perto do produto, tenta entender do lado de vista de tecnologia como que faz para entregar rápido. Todas essas áreas super massageadas para que seja muito fácil fazer o trabalho, então a área de dev que eu estava mais perto, toda essa experiência de dev era para quê? Para você conseguir entregar software o mais rápido possível com uma super qualidade. A organização de produto também, o tempo inteiro ligado no mundo que estava acontecendo, qual que é o próximo produto que vai ter impacto, 1 milhão de experimentos curtos e rápidos para entender, cara, vale a pena gastar dinheiro nessa funcionalidade ou não. O número de experimentos na app da Uber é absurdo. Você não está nem vendo, mas eles estão experimentando para tentar entender onde priorizar. Chegando em produção. Chegando em você, entendeu? Para ver se você clica mais no botão verde ou no botão azul, né? O que faz melhor. Contato com o cliente. Cara, eles olham para tudo e eles conseguem desenhar a organização e aqui eu não consigo nem explicar exatamente o que eles fazem de tão mágico do ponto de vista de estratégia e tudo mais para que isso aconteça. Para mim, a única explicação é, cara, eles estão o tempo inteiro pensando, olhando para esses números, tentando otimizar, aumentar a eficiência. Eu fico pensando como é que. Porque assim, eu acho que a estratégia ela tem que ser bem clara e a cultura muito voltada para isso, para que você, né, como você falou, tem uma distância entre você e o CEO, o presidente ali, toda essa camada, mas com certeza você tinha autonomia para tomar decisões e essas decisões estavam diretamente relacionadas à estratégia. Faz sentido isso, assim? Faz. No meu caso, eu tinha uma liderança técnica, né? Então, as minhas decisões estavam muito mais perto dos desafios técnicos, que aí também sobram, né? Na escala da Uber, é o que você mais tem. Mas tem muito espaço para você chegar onde você precisa chegar para ajudar a tomar a melhor decisão, né? Mesmo em produto, né? O pessoal tá o tempo inteiro, né? O engineering manager muito perto da galera de produto, etc e tal, para que se tome a melhor decisão. E acho que isso é uma sacada muito boa deles, que é muito claro os papéis também,
Né? O seu papel é muito bem definido, tira muito da ambiguidade do seu dia a dia, você sabe mais ou menos o que você tem que fazer, com quem você tem que falar e tudo mais. De novo, para aumentar a velocidade nessa tomada de decisão e depois na execução. A gente foi, não lembro que ano que foi, e o Ale, a gente foi numa conferência sobre Business Agility em Nova York, e teve uma apresentação que ela falava, né, porque a gente fala muito dessa coisa a empresa grande, ela é um transatlântico e você não consegue manobrar, e aí a pessoa estava fazendo uma analogia, principalmente dessas empresas que nasceram de startups, que no fim das contas, por mais que elas vão crescendo como se fossem vários pequenos barquinhos e não um grande transatlântico. Então elas conseguem se manobrar. Então acho que parte da dificuldade acaba vindo justamente dessa coisa eu nasci pensando como um transatlântico, eu não vou conseguir virar um monte de barquinho, quer dizer, não vou. Vem a coisa da transformação digital e, né, a gente pode ficar horas aqui discutindo quem de fato conseguiu fazer uma transformação digital, mas acaba isso, assim. Então acho que a Uber, ela já nasceu nessa cultura, nessa ideia, então fica mais fácil. Eu imagino que, ok, muitos barquinhos acaba ficando difícil de se manobrar, porque até um barquinho bate no outro, ou algo do gênero, assim, mas ainda assim não é a mesma coisa que você manobrar um transatlântico, né? Desculpa, só complementar antes de você responder, Anish, eu acho essa questão do muitos barquinhos é uma ótima analogia, e para você ter muitos barquinhos, significa que você tem que ter um piloto em cada barco. E um piloto em cada barco que tem autonomia, porque eu não posso dirigir o barco se toda hora eu preciso perguntar pro cara para onde eu tenho que ir. Então, quando a analogia dos muitos barquinhos eu acho muito boa aqui, então queria que você respondesse falando um pouco sobre a autonomia das equipes. Mas aí também, quando você tem um monte de barquinho com autonomia, você tem que criar uma certa fábrica ali de pilotos. Não isso, mas aí eu vou até tentar puxar o assunto para uma coisa que eu sei que você é apaixonado que nem a gente, que é a parte de teste. Como que o Uber consegue colocar testes para que os barquinhos, mesmo dando uma trombadinha ali no outro, não faz o transatlântico todo vir para baixo, né? Você comentou do barco grande, né, no primeiro comentário, e uma coisa que eu fiquei mais fascinado ainda depois que eu saí dessas experiências e voltei para uma empresa menor, né, a Alura, então 450 pessoas, é que quando você está dentro da Uber e da Adyen, você olha e fala, nossa, quanta burocracia, por que eu estou fazendo isso? Se eu fosse, né, na minha empresinha de 20 pessoas, eu seria muito mais ágil, muito mais rápido. Só que você inverte isso. Naquele tamanho de nível que eles têm, eles conseguem ser rápido, entendeu? E você que é uma empresinha de 30 pessoas, você tá travado ali para entregar alguma coisa, e os caras estão movendo esse super navio com a burocracia deles, porque não tem como não ter uma burocracia. A hora que você chega nesse nível de 40 mil pessoas, né, quando eu saí da Adyen eram 4 mil pessoas, não tem como, você vai ter que ter um pouquinho de governança, burocracia e tudo mais, mas ainda assim eles são capazes de mover muito rápido. E acho que grande parte, né, que vocês mencionaram aí dos barquinhos, os líderes, eles entendem que para eles escalarem, eles precisam deixar muito claro qual que é a visão deles, para onde que eles querem ir. Porque não tem como eles falar para cada um ali, gente, a gente tem que ir para cá, a gente tem que ir para lá. Eles deixam muito claro qual que é a visão. Né? Então, para mim, sempre foi um aprendizado muito grande na Adyen, na Uber, é o quanto eles focam, né, os C-levels focam em deixar a visão clara. Para onde que a empresa está indo, esses são os 4 ou 5 objetivos da empresa. E aí cada líder, entendendo a visão, vai pegar o seu barquinho e vai dirigir o barquinho nessa direção. Né? O CEO não sabe de todos os barquinhos que estão andando, mas ele tem a certeza que os barquinhos estão andando mais ou menos ali para onde eles querem chegar. E, de novo, né, quando você está dentro, você fala, mas caramba, é a 20ª vez que o cara está me explicando qual que é a visão, qual que é o objetivo da empresa. Mas a hora que você sai e você vai para um lugar, né, onde a visão não está tão clara, você fala, agora eu entendo. Entendeu? Porque tanta porrada ali em deixar clara a visão para todo mundo. Então, acho que essa é uma habilidade muito boa que eles têm, que eu tô tentando, na verdade, até copiar, trazer para a Alura, né? Que é esse foco em, gente, não tem como você estar perto do tático. Né? Mesmo nessa escala de 400 pessoas, já era, certo? É muita gente para você entender o que está acontecendo. Você tem que o teu foco é dar a visão. E amadurecer essa visão e etc e tal. E mesmo na Uber, né? A distância do Dara para um time ali é gigante. Tenho certeza que o Dara talvez nem sabia que meu time existia, certo? E a gente tinha lá a visão para onde estava indo. E essa visão vai subindo.
né? E conforme a visão vai subindo, o nível de abstração vai subindo, certo? Ali a gente está preocupado até um pouco com o tático, né? E vai subindo, fica focando na estratégia. E ele lá de cima, e aqui tanto Adyen quanto Uber, certo? Ó, legal, os barcos estão indo para essa direção, é para lá que eu quero ir. Né? O tático ali eu deixo pro team lead daquele time decidir como que ele vai executar e tudo mais. Então acho que essa habilidade que eles têm de... Tô me repetindo aqui, né? Mas acho que é importante de focar na visão e treinar para que o líder consiga ver a visão e fazer o barco andar nessa direção é o que, para mim, faz muita diferença. A cultura, eu acho que é super importante. Eu vou trazer a famosa frase do Peter Drucker de a cultura come a estratégia no café da manhã. Tipo, não adianta nada eles ficar falando, repetindo a estratégia o tempo inteiro se a cultura não dá esse espaço para você, né, fazer. Eu acho que isso faz bastante diferença também, né? Total. E aqui eu vou dar os parabéns para a Adyen, assim, né? Quando a Adyen tem, sei lá, ó, chama Fórmula. A fórmula da Adyen até é aberta. Se você googlar, você acha, tá no site e tudo mais. São 10 itens. Não me lembro nem todos de cabeça aqui, mas a hora que você entra, você realmente respira aquela fórmula, sabe? E as pessoas vão tomar decisões, elas voltam, quando, né, quando rola um debate ali, elas voltam para a fórmula da Adyen, entendeu? Então eles realmente conseguiram passar isso para baixo. Não ficou só no texto bonitinho que está no pôster ali no escritório, eles conseguiram transpirar isso. Legal. Então isso era muito legal para mim. E também, né, é um bom ponto, né? Essa parte da cultura, a cultura está muito bem definida e você conseguir realmente ter essa cultura no dia a dia com as pessoas. Sim. O que também faz muita diferença, né? E que é muito difícil, certo? É. Conforme você vai crescendo, a cultura tem que mudar. Sim. Certa cultura que funcionava para 50 pessoas não funciona para 500 pessoas. Você tem que ir adaptando. Você sofre, as pessoas sofrem. Uhum. Esse é o trabalho do líder também, certo? Uhum. De garantir que a cultura tá andando também para a direção que faz sentido. Legal. Acho que pegando o gancho do que você está falando de cultura, e aí voltando um pouquinho aqui no tempo, né? Então você passa uma primeira parte onde você. Vamos falar um pouco dela. Sua primeira fase na Alura. Então, você pega a Alura de uma ideia, e não só de uma ideia que você começou, mas numa outra época. Né? Quando a gente fala de mais de 10 anos atrás, a gente está falando de um outro nível da capacidade do cloud que era super novo, das ferramentas, das tecnologias e metodologias, tudo. Então, assim, você pensar em transformar uma ideia em protótipo em poucos meses, que nem a gente pensa hoje, não era assim que funcionava. E boa parte da discordância, digamos assim, entre indústria e tecnologia, vem dessa visão que às vezes a indústria tem, do tipo, o pessoal de tecnologia é muito devagar. Então, como era numa situação em que, de fato, era muito mais devagar, você começar a Alura com os desafios e, de repente, você tem que entregar e daqui a pouco você tem que começar a escalar. Porque logo de cara vocês começam a ter resultado. Então, vamos voltar no tempo ali, começar dali, para depois a gente poder voltar na Alura de hoje. Como é que era esse começo? Legal. Eu vou falar então do ponto de vista de negócio, e aí eu falo do ponto de vista técnico, né? E a gente, aliás, entregou a Alura em 3 meses, né? Da ideia até a gente ter a primeira versão no ar em 3 meses, né? Mas do ponto de vista de estratégia, de negócio, tinha a Kaelon, certo? A Kaelon era uma empresa famosa no mercado brasileiro 20 anos atrás, super conectada no mundo Java, fundada pelo Paulo e Guilherme Silveira, né? E a Kaelon tinha em São Paulo, onde ela nasceu, e aí tinha no Rio de Janeiro, basicamente, né, para atender ali Petrobras, e Brasília para atender governo, basicamente. E em algum momento, né, pô, a empresa quer crescer e tudo mais, como que a gente cresce? Vamos abrir em outros lugares, né? Vamos tentar Porto Alegre, vamos tentar BH, só que abrir uma filial dava trabalho, certo? E trabalho até do ponto de vista de cultura, precisava mandar alguém de São Paulo para abrir o escritório lá, para que o escritório lá já nascesse com a cultura da empresa e tudo mais. Putz, difícil escalar. Vamos tentar produto digital. Tá bombando o produto digital, vamos tentar criar a nossa versão online. E ali eu me lembro que a nossa primeira grande discussão foi: pô, mas se a gente criar um produto online, será que ele vai se canibalizar com o presencial? E até porque na época, né, o Ale falou sobre essa diferença, na época não era uma coisa que as pessoas... Curso não era uma coisa que se fazia online. Esse curso é presencial, curso online
Acho que, sei lá, uma pessoa... A gente achava que era pior até a coisa, né? Mal tinha vídeo streaming, o YouTube não existia. Exato. O conceito de vídeo streaming era bem estranho. Exato, então foi até uma coisa um pouco à frente do tempo, né? E eu me lembro que na época uma coisa que influenciou muito a gente foi um livro que chama The Innovator's Dilemma, Uhum. e foi um livro que eu me lembro que o Steve Jobs recomendou. E o livro falava muito sobre isso. E ele dava o exemplo da própria Apple se canibalizando, né? Então, porque eles tinham o... Como chamava? Não era AirPod, era O iPod. o de música. iPod, Oh, isso. Né? Já morreu, né? Então a gente É. nem lembra. E eles iam lançar o iPad, né? Então vai canibalizar e... Pô, mas tem que ir pra cima, porque é melhor você comer o seu próprio mercado do que o teu competidor Porque comer o teu próprio é mercado. isso, né? Então a gente falou, pô, vamos nessa, vamos fazer, vamos tentar ver o que acontece. Naquele momento até a gente foi um pouco conservador, né? A ideia era de que a gente só ia lançar cursos que nós não vendíamos no presencial, então para explorar o mercado. Então os primeiros, sei lá, 50 cursos lá da Alura eram cursos que nós não dávamos no presencial. Legal. Como que a gente faz? Pô, tem que gravar curso, né? Online, e tem que criar uma plataforma para entregar, porque a gente não gostou de nenhuma plataforma, a gente não queria aquela experiência do Moodle, né? Que é muito mais focado learning para faculdade e tudo mais. Uhum. Pô, vamos codar a plataforma. Ali, outra coisa que influenciou muito a gente, né? O livro da 37 Signals, né? O Getting Real. E a ideia era muito, cara, como você lança um MVP muito rápido? Né? Então a gente focou muito nisso. Qual que é o MVP que a gente pode lançar para chegar rápido no mercado e começar a vender e tudo mais. Então, assim, a versão 1 da Alura, que se chamava Kaelon Online, né? Não era nem Alura no primeiro nome, ela não tinha admin. A gente colocou os cursos direto com insert no banco de dados, entendeu? Logou em produção, meteu insert na tabela e segue o jogo. No FTP. Faz coisas que não escala. Faz coisas que não escala, Claro. né? Tem aquela frase muito famosa, eu falo muito pro pessoal lá, se você entregou a tua versão 1 e você não tem vergonha dela, é porque você demorou demais para entregar. Ótimo. Certo? Você tem que ter vergonha da tua versão 1. Então, a nossa versão 1 era horrorosa. E aí, como é que foi? Entrou em produção, aí o negócio começa a usar, começa a crescer o número de alunos. Quais são as primeiras dores que você começa a ter? Cara, entrou em produção, horroroso, né? Mas aí começou a vender, porque no fim das contas a galera tava lá por causa do curso, e o curso era bom, porque seguia a nossa metodologia de curso. E aí começou a aparecer tudo que é tipo de problema, certo? Desde problema bobo de usabilidade, do tipo, nossa, não aparece o meu certificado aqui, eu quero imprimir o certificado, até coisas mais sérias. Eu me lembro que na primeira versão da Alura, nós implementamos o streaming de vídeo nós mesmos, né? Então nós usamos algum produto da AWS, que era super novo na época, e um player JavaScript que a gente acabou comprando de alguém. E simplesmente não estava funcionando na nossa escala. Uhum. Né? Não funcionava, muito e-mail de aluno reclamando, aí, pô, agora eu tô assistindo no meu iPad, no browser XPTO do meu iPad, Safari, sei lá qual versão, não funciona. Começou a dar um monte de pepino desse. Eu me lembro que era Copa do Mundo, né, 2014, isso aí, Copa do Mundo aqui, né, no Brasil, e a gente ali tomou a decisão de que vamos pro Vimeo, né? O Vimeo é um desses YouTube Sim. particular. E eu me lembro de estar assistindo o jogo da Copa do Mundo, né, com o Adriano, que hoje é o CEO do grupo, Uhum. e ali eu com o computador no colo, movendo vídeo da nossa plataforma para o Vimeo, mudando a flagzinha para botar o iframe do Vimeo ali. Hoje não usamos Vimeo, né? Mas esse foi um primeiro desafio nosso, Sim. né, de escala ali, porque, cara, agora as pessoas assistindo vídeo de tudo que é browser parou de funcionar. Mas para ser bastante honesto, o desafio técnico, a hora que você olha para o todo, é sempre o menor, né? É sempre o desafio do negócio, né? Então, eu me lembro que como que a gente cobra? Nos primeiros 1 ano, nós mudamos umas 3 ou 4 vezes a maneira de cobrar o produto. Vendia por curso, depois vendia por assinatura ou Vendeu por curso solto, depois tentou vender bundle, depois começou por assinatura. A gente foi experimentando tudo para ver qual que era o fit com a galera, né? Uhum. Então essa foi mais difícil do que a decisão de código. Aqui eu acho que claramente tem um momento onde a Kaelon, que era uma empresa focada em educação, precisa decidir inovar. E aí quando você decide inovar, aí particularmente ali você traz a galera de tecnologia, você precisa meio que dar o problema na mão e deixar eles resolverem, né? E aí começa essa questão de, puta, mas estamos fazendo, então não funciona. Boa parte dessa dor que você está descrevendo, e a gente sabe bem, vem de você começar a fazer o software sob medida, né? Não é bem o software inteiro, porque você está juntando vários pedaços, mas no fundo é a sua plataforma. Então você está fazendo uma nova plataforma que você não consegue comprar. Você não vai lá na Microsoft e fala, pô, me dá uma plataforma de curso online. Não existe. Mas essa é a inovação. E eu acho que tem muitas indústrias que têm dificuldade de traduzir as suas vantagens competitivas e entender que a vantagem competitiva está na plataforma. Você participou disso do começo.
Aí agora vamos pegar e pular para sua volta. Aí você volta e encontra a plataforma. Como é que ela estava? Como é que estava aquilo que você começou lá e você largou 10 anos e agora você volta e vê como que ela se desenvolveu e como que, sei lá, os primeiros passos que vocês deram acabaram influenciando também o resultado final, porque né, não é como se eles tivessem parado e reimplementado tudo do zero. As coisas vão evoluindo, não é um... Não. É um outro mundo agora, né? Porque a escala é totalmente diferente. Né? O número de alunos que nós temos na plataforma, nós temos um produto para crianças, inclusive, que o governo do estado compra. Então, 2 milhões de crianças aprendem tecnologia com a gente. Então, 8 da manhã, cara, tem criança em todo lugar entrando na plataforma, escala muito boa, né? Na casa de milhares de requests por segundo. Então, do ponto de vista tecnológico, a plataforma teve que escalar. E do ponto de vista humano, a gente escalou também, né? Então, a Alura tinha um time de 8, 10 devs até 2000 e, sei lá, 21, 22. Agora eu tenho 80 pessoas no grupo de tech e produto. Então, quando você sai de um ambiente onde 5 pessoas estão codando para, né, sei lá, 70 pessoas, 80 pessoas estão codando, o código cresce muito mais rápido do que as suas decisões arquiteturais conseguem acompanhar, as suas decisões de código conseguem acompanhar. Só que ao mesmo tempo, agora, cara, é um produto que se parar, dá problema. Uhum. Então você não pode refatorar o avião, você não pode pôr o avião no chão para refatorar, você tem que refatorar o avião com ele no ar. Então nós temos todos os desafios técnicos que todas as empresas que cresceram têm, e você tem que balancear, resolve essa bucha técnica que não agrega valor de negócio, entre aspas, ou eu implemento aquilo que o cliente XPTO está me pedindo. É um prato cheio para quem gosta dessa parte não só de tech, mas de estratégia de negócio mesmo, né? Então tá num momento muito legal, onde a gente não para de crescer, estamos crescendo, e a plataforma tem que acompanhar. Então tem muita coisa de código para a gente trabalhar lá dentro. Eu imagino que também é uma maturidade muito maior, né? Não só pelos anos que a empresa em si cresceu, mas a própria indústria trouxe ferramentas que ajudam a pegar plataformas do tamanho da que vocês têm e equipes do tamanho que você tem e colocar num sistema que é muito mais... tem uma maturidade muito maior, e a gente até falou, por exemplo, do Uber, não necessariamente sem comprometer a velocidade da entrega, que para o business é super interessante. E aqui você entra como CTO já numa situação muito mais de, ok, estratégia, né? Então você não vai mais pôr a mão na massa, mas você vai dar... Qual é, você acha, a principal experiência que você está trazendo de fora? Quando você olha pelo que você passou da Uber, acho que você mencionou coisas importantes, né? Preciso dar visão, foi uma delas. Mas daí ali, quando você olha para a área, para a época que você passou na Adyen, na própria academia, né, como você enxerga essa estratégia de gestão da tecnologia da Alura e como que você faz, quais são os mecanismos que você usa nas suas equipes para garantir que tem maturidade, é previsibilidade, a gente consegue lidar com escala, quer dizer, não tá pegando fogo toda hora, por mais que esteja, não tá, as pessoas entram, elas fazem o curso, tá funcionando, né? Então como você pensa nessa gestão? O que você traz da sua experiência? Boa. Eu estou tentando trazer um pouquinho de tudo que eu aprendi, né? Então, do ponto de vista de liderança, estratégia, até execução e software mesmo, e código. Uhum. Então, eu tenho, junto com os líderes ali, trabalhado muito no ponto de vista de visão, trabalhado muito no ponto de vista de maturidade de produto, visibilidade para os nossos outros stakeholders. A Alura é uma empresa grande hoje, certo? Não dá só mais para colar post-it na parede e achar que a diretora do produto B2C vai olhar para o teu post-it na parede. Como que você passa informação para ela de onde a gente está, desafios que a gente tem, etc e tal. Tenho trabalhado muito essa parte com os líderes, então, né? Maturidade, liderança, produto, etc. E com o time técnico, trabalhando essa ideia de que ter uma plataforma de desenvolvimento é vantagem competitiva. Quanto menos fricção você dá para o dev, mais ele vai entregar valor de negócio. Então, eu tenho muito ali junto com os meus engenheiros mais sêniores, a gente redesenhado, repensado em muita coisa ali, justamente por causa do Dev Experience, né? Uhum. A gente mencionou o DX. Nós rodamos uma survey parecida internamente, cujo objetivo era entender onde estão as principais dores dos nossos devs e tudo mais, e batendo forte ali para trabalhar nelas. A tecnologia melhorou muito, está muito mais fácil, sem dúvida nenhuma, né? A Alura lá em 2000 e bolinha, quando a gente deployou, cara, a gente subiu lá um container qualquer no EC2, deployava na unha, certo? Conectava na máquina, buildava o jar, botava o war na época, né? Botava o war para rodar. Agora a Alura roda no Kubernetes.
certo? Muito mais natural, mais fácil de evoluir se a gente lança um serviço novo e tudo mais. Então eu tô trabalhando também muito forte nessa parte de experiência. Uma coisa que eu tô aqui viajando, eu acho que assim, parte do nosso público também vai ser o pessoal de tecnologia mesmo, e eu acho que você está trazendo um ponto que eu vou querer explorar um pouco mais, que acho que é interessante, que é, você é o CTO, o cara de tecnologia, e aqui você está me falando que você está trabalhando com o pessoal a ideia de produto, que é a ideia de liderança, e, né, então você está trazendo para essa parte, para o pessoal de tecnologia, o que não é tecnologia. E eu acho que essa é uma dificuldade que eu tive, né? Quando eu era programador, né? Depois eu fui... Aliás, uma anedota aqui, a Kaelon também tinha acho que não era muito forte, mas ela também tinha um braço de fazer sistemas para as outras empresas, né? E quando eu fui gerente de TI da Level Up durante, nossa, muito tempo, eu trabalhei 11 anos na Level Up, e teve uma época onde eu chamei 3 empresas para fazer um serviço lá. Eu conversei com o Paulo Silveira da Kaelon, conversei com a Lê da Zebra, e eu conversei com o Giovanni Bassi da Lambda, e curiosamente eu contratei a Lambda. Foi mal, mas enfim, voltando. O que acontece é, eu né, saí do desenvolvimento, e aí de repente eu me vi líder, né? E foi bem isso, assim, eu acabei que eu era o melhor técnico e por isso eu virei o líder, o que nem sempre é a melhor coisa para ser feita. Mas, de qualquer forma, lá me vi eu pensando primeiro em pessoas, que foi uma coisa que eu não tinha toda essa... E, de repente, eu comecei a ter que pensar produto, né? Pensar a entrega. E é uma dificuldade muito grande você fazer o pessoal de tecnologia, que é um pouco do que a gente falou, né? De entender que, assim, cara, legal, a gente quer fazer essa, sei lá, arquitetura linda, maravilhosa, usar todo tipo diferente de tecnologia, mas preciso fazer isso rápido. E uma coisa não bate na outra. E aí, quando você está falando assim, eu preciso falar de produto e tudo mais, você tem essa dificuldade também de conseguir falar com o pessoal, mesmo vocês sendo, você acabou de falar, né? Vocês fizeram o MVP em poucos meses, mas hoje, que é uma empresa grande, você ainda tem que fazer esse tipo de trabalho com o pessoal de tecnologia para entender time to market, para entender isso. Um problema ainda. Total. Acho que assim, do ponto de vista pessoal primeiro, para mim, mesma história. Eu era um dev, certo? Sempre gostei de codar, gostava de ciência da computação, certo? Não à toa fui para academia e tudo mais. E em algum momento da minha carreira, eu comecei a perceber que para ter um impacto maior, eu precisava sair da minha bolha de código e começar a olhar para o todo. Então, é começar a olhar para produto, por exemplo, como que o produto agrega negócio, a entender como eu converso com os outros líderes, como que passa uma mensagem para que as 30 pessoas que estão embaixo de você consigam executar e tudo mais. E eu me lembro de no começo falar assim, olha, eu me lembro de falar isso para mim mesmo, eu só faço papel de liderança porque eu sou forçado a fazer, porque eu não nasci para isso, né? Mas quanto mais eu fui lá repetindo, trabalhando, agora eu me sinto muito mais feliz num papel de liderança do que se eu codasse o dia inteiro hoje, eu ficaria feliz ainda, claro, mas estaria muito claro para mim que não seria o melhor impacto que eu poderia ter para a empresa. E acho que a mesma coisa acontece com quem está, né, no momento mais cedo da carreira, igual eu estava 10 anos atrás, que é muito difícil para esse cara sair da bolha dele do código e começar a olhar para o todo. Então, grande parte do meu trabalho na Alura hoje, eu converso com o cliente, eu converso com as diretoras das BUs, eu tento entender do ponto de vista de produto o que a gente está fazendo, o que os nossos clientes estão pedindo e tudo mais, e eu tento converter isso para o time de tech, dando o contexto para eles. Legal. A gente faz reunião com o pessoal, com as diretorias, eu tento sempre levar o dev ou o team lead que me falou alguma coisa, eu tento trazer esse cara para aquela reunião. Ele vai ficar quieto a reunião inteira, vai talvez falar 1, 2 frases, mas ele já vai estar ali sentindo qual que é a dor daquela pessoa. Né? Então, recentemente, eu levei um líder para uma reunião com uma líder nossa, e ela falou 2 ou 3 coisas, e quando a reunião acabou, a gente continuou a nossa conversa, eu e esse gerente, ele falou, cara, eu nunca pensei nisso. Né? Do ponto de vista do negócio, ela me falou uma coisa que eu nunca pensei, e agora eu entendo o porquê que tal coisa é martelada pra gente. Uhum. Então, acho que é fundamental, né, quando você está nesse nível de liderança, que você começa, tenta quebrar ao máximo essa bolha natural que existe
entre o time tech que está produzindo código e o resto da empresa. E isso é uma coisa, né, já que a gente falou de academia, e isso é uma coisa, por exemplo, eu fiz, né, ciência da computação também. Eu acho que eu tive um semestre de alguma coisa de administração, né, lá nos anos 90. E pra você vê, foi tão fraco que eu nem lembro se eu tive mesmo isso. E, assim, a faculdade ela inteira focada em tecnologia. Então, eu saí de lá uma pessoa que, assim, eu quero escrever o melhor código, eu quero escrever... E aí, quando você vai para o mercado, é assim, tá, você tem que continuar fazendo isso, mas não é só isso, né? E aí agora a gente tem que começar a aprender e ensinar essas pessoas que, olha, legal, continua fazendo código bom aí, mas leva isso aqui também em consideração. E, né, a faculdade não ensina isso, assim, em geral. Eu vou até complementar, porque a nossa história se cruza, da minha e do Gustavo, bem nessa época, e ela é muito... É uma memória muito boa que a gente tem, porque a gente... Somos dois moleques, que a gente saiu da faculdade e a gente começa a trabalhar no mercado. E a gente entra, e pra gente aquilo é tudo muito divertido. A gente faz porque é divertido, porque você tá criando a nossa paixão por construir coisas, que eu tenho certeza que é. Você também é essa pessoa que constrói. E eu nem acho que a faculdade tem condição de ensinar essa área de produto, porque você é tão novo e a sua experiência ainda é tão rasa nesse aspecto. Mas daí a nossa experiência ela é muito prática, a gente começa a construir e a gente começa a bater de frente com o negócio, porque o negócio falava A, a gente falava não, B, vocês estão errados. Uma certa ingenuidade nossa, mas uma vontade muito honesta de ajudar, de fazer melhor, né? Por isso que a gente confrontava, né? A gente não estava só sendo rebelde. Mas a gente tem a sorte de trabalhar num ambiente que era caótico, e caótico de um jeito que a gente adorava, porque o caos era o céu pra gente ali. A gente era o caos, né? A gente era o... E aí a gente... Ele falou de virar líder, e a gente vira líder muito cedo. Líder um pouco pela atitude, um pouco pelo conhecimento técnico mais profundo, mas também um líder porque quem resolve, né? Eu acho que tem a ver com a sua história quando você fala Lura, o primeiro, né, o comecinho da primeira fase da Lura. Quem que é você? Você é o cara que resolve, você é o cara que consegue de alguma forma ver o problema de negócio e traduzir aquilo em código, em rotinas, em equipes, né? E essa tradução entre o que o business fala e o que o código é, e a gente vira líder cedo e a gente não sabe ser líder. Não existe escola para líder, né? Como que você aprende a ser líder? Sendo um mau líder, é assim que você aprende. Daí você toma na cabeça e depois você vai para o próximo passo. Então, acho que tem uma coisa, de novo, bem peculiar do que você está contando, Anish, que é, você vira líder muito cedo também, você tem essa paixão pela academia, e aí você, né, vai para fora, tem uma experiência já totalmente que te forma como pessoa, como pai, e aí até como pai você muda como líder, né, porque agora você é um líder de um pequeno ser ali, tem outras experiências interessantes que não cabe nesse podcast para a gente trocar, e aí acho que a sua volta com essa maturidade é de certa forma engrandecedor, né, então é muito recompensador, então acho que essa jornada para você virar um bom líder é de um caminho com muitos erros e uma constante paixão por querer construir, incessante essa paixão. Então acho que a paixão é o tema até comum aqui do que a gente está falando. E no meu caso, um pouco de sorte, né? Porque sorte é muito importante também na vida, né? E uma sorte que eu dei, quando eu entrei na Adyen, eu ia responder para um cara lá, né? Um VP de engenharia. Só que no meu contrato com a universidade, tinham 4 meses onde eu tinha que ficar na universidade antes de mudar de emprego, né? Como que fala? Esse tempo que você tem que ficar antes de mudar de empresa, sabe? Eu sei o que você está falando. Fugiu a palavra aqui, Bem, né? Só que nesses 4 meses, o cara que eu ia responder, ele se mudou para Chicago para abrir o escritório em Chicago. O Bert Wolters é o nome dele. Isso foi na semana, basicamente, que eu entrei na Adyen. E aí o CTO da Adyen falou assim, olha, você vai ficar comigo. E daqui a pouco eu acho onde colocar você, mas começa aqui embaixo de mim e a gente vai indo. Então ele tinha lá os SVPs embaixo dele e eu, perdido ali. Solto. E eu falei, pô, isso não vai durar um mês, ele vai me colocar embaixo de alguém, né? Só que a gente começou a conversar e começou a se dar bem. E ele, Alex Matei, o nome dele, ele falou pra mim, ó Maurício, eu pensei aqui e eu vou deixar você embaixo de mim mesmo, porque eu gosto de falar com você e você me dá 0 trabalho. E aí começou, e ele, né, eu não sei se ele, porque ele realmente queria no começo a minha opinião, ou se ele se sentiu envergonhado de que eu era a única pessoa embaixo dele que não ia para certas reuniões,
ele começou a me colocar em reuniões do Engineering Board, como a Adyen chama. Então, era ele, CTO de uma empresa que o valuation era de 60 bi, os SVPs dele e eu perdido ali. Então, para mim, aquilo foi a melhor lição de como fazer liderança de engenharia. Cara, os primeiros 3 meses eu só ouvia. Só ouvia. E assim, era desde coisa técnica até coisa do tipo, cara, como que a gente paga um engenheiro que tá fazendo, que tá em duty, né? Que tá de madrugada, em on-call, tendo que responder ligação e tudo mais. Então, assim, foi, cara, uma experiência completa. E eu comecei a me soltar, né? Porque aí você já começa a entender como as coisas funcionam, comecei a dar minha opinião, ele começou a me dar feedback positivo, ele começou a me dar mais responsabilidades, e as coisas foram indo. Mas essa sorte de eu responder pro CTO da Adyen, isso é sorte. Não acontece de novo, não vai acontecer de novo. Mas você aproveitou bem, né, essa sorte. Total, né? Olhando em retrospecto, né? Mesmo na hora eu sabia que isso era uma chance única. Eu falava muito pra minha esposa assim, nossa, eu quero ficar aqui. Né? Tô muito confortável aqui embaixo porque eu tô aprendendo muito. E pra mim foi a melhor experiência da minha vida em termos de liderança. É verdade. Você ter um outro líder para se espelhar e até para ter conversas sobre liderança, porque é difícil falar. Eu lembro que quando eu comecei na Zebra a ter as minhas lideranças embaixo de mim, que eu era responsável por eles, eu comecei desde cedo a ter uma preocupação com a ideia de eu preciso conversar sobre essas pessoas sobre liderança. Compartilhar um pouco da minha experiência, de todos os erros que eu cometi, que ninguém atrás de mim estava durante a minha jornada, mas eu queria ter certeza que eu não colocava essas pessoas nessa situação sem estar. Como foi, então, a experiência quando você fala com ele? Ele intencionalmente estava também discutindo liderança com você? Ou para você era uma situação, não, eu vou absorver o máximo que eu posso vendo ele ser líder? Eu acho que eu vou absorver o máximo que eu posso vendo ele ser líder. Ele era um cara muito ocupado, ele não tinha tempo de me mentorar no one-on-one. Nós tínhamos nossos one-on-ones, mas eram muito focados também em problemas que deveriam ser resolvidos. Mas assim, foi tão natural pra eu sentar nessa mesa e falar, cara, que oportunidade é essa? Eu vou só ouvir essa galera e vou aprender. Então eu aprendi muito por osmose. E às vezes eu tento refletir como que tá sendo a minha maneira de liderar e eu fico pensando, nossa, eu tô copiando tanto do Alex. E na verdade, quando eu recebi a oferta para ser CTO da Alura, e aí, claro, eu tive que pensar, certo? Vou, não vou, vou, não vou. A primeira coisa que eu fiz, eu mandei uma mensagem para ele. Falei, Alex, quero te perguntar uma coisa aqui, o que você acha disso? Como todo bom alemão, foi muito direto ali na resposta. Ganhei muito isso dele também, de uma execução muito clara, sabe? A gente vai fazer A e é A que vai fazer, vamos executar. Então, acho que assim, então não espere que alguém vai te mentorar, sabe? Observar, né, e aprender olhando um líder melhor que você é uma ótima maneira. Esse assunto que você trouxe também é uma coisa interessante, assim, aprender ou trabalhar com outras culturas também é uma coisa que faz muita diferença, né? Como eu comentei, eu trabalhei no Level Up, então eu trabalhava muito com, principalmente, coreano, chinês, e trabalhei bastante com americano, e eu comecei a perceber a diferença. Principalmente, a gente teve uma situação lá com um americano que o pessoal mandou um e-mail perguntando se podia usar um servidor diferente ou alguma coisa do gênero, e o e-mail de resposta foi não. Não teve nenhuma explicação. O cara não se deu o trabalho de... Você perguntou se podia, o cara falou que não. E aí o meu time, na época, ficou... Né, pô, o cara é mó grosso. Você perguntou, o cara respondeu. Qual que é o seu problema? Você quer mais explicação? Pergunta para ele do porquê não, talvez. Mas o cara só foi direto. E a gente, né, o brasileiro, ele tem aquela coisa que primeiro que o brasileiro ia demorar meia hora explicando para depois falar ainda talvez, sendo que ele já sabe que é não. Mas ele ia falar um talvez. Né? Então, eu comecei a pegar muito disso da parte de liderança quando eu comecei a entender e trabalhar com essas outras culturas. Né? Então, acho que isso que você falou do alemão, e o alemão acho que é um ótimo exemplo, que é isso, assim, e isso ajuda a gente nesse papel de liderança, entender, e eu não sei, claro, acho que a experiência faz bastante diferença, mas só de você entender que existem culturas diferentes, as pessoas são diferentes, você começa a mudar o seu pensamento como liderança, né? Com certeza, né? E a Holanda é super diversa. Então, acho que eu não tinha 2 ou 3 liderados da mesma nacionalidade. Então, toda vez que você vai conversar com alguém no one-on-one, você acaba se adaptando um pouquinho ao jeito dele e vice-versa, certo? É uma coisa mútua, né? Às vezes a gente acha que só o líder tem que se adaptar a outra pessoa, mas a outra pessoa também tem que se adaptar um pouquinho a você. Então, você cria essa maleabilidade
né? De que você é capaz de falar a mesma mensagem de 10 maneiras diferentes no mesmo dia, uma reunião atrás da outra, e você vai, de repente, com o seu time inteiro ali, e você tem que achar a maneira ali que cabe ok para mais ou menos todo para cada mundo. cultura, para cada nacionalidade. E muitas vezes você não tá na sua língua, primeira língua, mas ele também não. Então são duas pessoas já conversando numa língua que nem vem as emoções do mesmo jeito e não dá. A comunicação já tá um pouquinho truncada ali. Deixa eu aproveitar, você falou do Alex dessa época da Adyen, e aí eu queria lembrar do assunto da criação do Tech Academy. Não sei se foi bem nessa época que aconteceu, mas assim, foi uma parte que você. Foi um trabalho que você fez na recrutamento e seleção, né, de engineers, e explica como foi, mas também por que isso era importante. Por que até serendipity, né, a palavra em inglês, é o acaso, mas eu gosto mais do termo serendipity. Em português a gente tem falado serendipidade. Serendipidade. Eu não gosto A muito serendipidade de tradução, mas depois dessa jornada toda você caiu em fazer Tech Academy na Adyen, na Holanda. Se você mudou de país, mas o problema te puxou de novo, tipo, vamos pensar em, né? Então fala mais um pouco disso aí. Exato. Quando eu tinha essa parceria com a Adyen, né, durante o meu pós-doc e como professor assistente, e a Adyen estava num momento muito bom, né? Acabaram de fazer o IPO, crescendo absurdamente, e eles perceberam que o desafio deles era, pô, a gente tá contratando 50 pessoas, 50 devs por mês, 100 devs por mês. Como que você escala o conhecimento do ponto de vista técnico, do ponto de vista cultural e tudo mais? E geralmente isso fica muito no RH, né? O RH é responsável pelo onboarding e tudo mais, mas ali eles queriam dar o próximo passo e ter esse lado muito mais técnico nesse processo de onboarding. Então eles decidiram criar o que eles chamaram de Tech Academy, e foi bem no momento ele estava muito perto deles, a vaga apareceu, eu falei, putz, e aí já pensando alto, né? Vou fazer isso aqui. Isso vai virar uma Tech Academy e vai virar um centro de pesquisa interno também. Então o meu pitch ali foi, olha, vamos fazer isso, mas vamos também, né? A hora que resolver esse problema número 1, vamos começar a abrir um pequeno bracinho para fazer pesquisa, tudo aquilo que a gente tem feito junto com você na universidade. Vamos profissionalizar, entre aspas, e tudo mais. Então foi muito fácil ali o acordo, assim, a gente sentou numa sala, conversou, nem me entrevistaram direito, né? Não fiz entrevista nenhuma, já entrei direto. E aí foi o primeiro desafio, que era, pô, legal, 100 pessoas por mês, a Adyen também, né, cheia de tecnologia própria. Então, como que a gente ensina essa tecnologia própria pra galera? E tem coisa que, claro, muito nova, muito legal, a galera quer aprender. Tem coisa que é o legado que tá pagando a conta e o cara tem que aprender também. Então, como que você faz isso sem deixar o cara cansado, ou, sei lá, de saco cheio e tudo mais? Então, a gente criou, e ali, né, eu tinha dinheiro, eu tinha verba. Então, assim, no primeiro 2 meses, a gente contratou 4 ou 5 pessoas para esse time. Então, a gente criou um exército ali para criar essa Tech Academy, foi super bem sucedido, a galera gostou demais da iniciativa. A gente começou não só treinamento, a gente fazia clube do livro. Teve uma porrada de mudança de tecnologia na Adyen que começou porque a galera começou a ler livro, falou, putz, essa ideia é boa, vamos trazer essa ideia para cá. Um bom exemplo é o Sam Newman, né, o autor dos livros de microserviço e tudo mais. A gente fez um clube do livro com o livro dele, a galera se apaixonou pelas ideias, a gente trouxe o Sam para ser o keynote do evento interno da Adyen. Então você vê como a educação, né, de vez em quando esses triggers, né, e as coisas crescem e o impacto é muito maior. E esse primeiro 1 ano da Adyen, eu fiquei basicamente focado nisso, em fazer a Tech Academy acontecer, né, do ponto de vista operacional, do ponto de vista estratégico, só que sempre de olho nos problemas da empresa, né? E aí eu percebi que qualidade era um ponto onde dava para fazer mais coisa, tinha muito espaço para inovação, né? Testar uma fintech é muito legal, certo? Problemas infinitos do ponto de vista de qualidade. E foi aí que depois do primeiro ano eu comecei a fazer o branch, né? E a Tech Academy tá redonda, né? Dá pra galera continuar. Qual que é o próximo problema legal que eu vou trabalhar na Adyen? E eu tava embaixo do CTO, era mais fácil. Isso tem muito lugar a gente vê empresas que a gente encontra e conversa e estão com dificuldade. Olha, eu não estou conseguindo fazer minha equipe entregar. E eu vejo que um pouco bate na cultura e puxando para o que você falou, que eles, às vezes, uma mentalidade de eu só preciso contratar medos de dev, dar o problema para eles e esperar resolver. Não funciona. Você precisa ter uma cultura onde, por exemplo, você espera que os meus desenvolvedores, eles vão estudar, eles vão aprender novas tecnologias. Putz, eles não vão. Você tem que ser intencional. Você tem que
criar a oportunidade. Então você tem que... A ideia do Clube do Livro para mim é perfeita, né? O Clube do Livro muitas vezes pode nascer sozinho, mas ele não precisa nascer sozinho. Você pode intencionalmente olhar esse problema e falar, então, você falou um evento interno, a gente faz o evento interno da empresa também. Com qual? É justamente com essa intenção, a intenção de que eu preciso pôr as pessoas num espaço onde a conversa não é a entrega da sexta-feira, a conversa é outro assunto, mas que é ainda permeado pela unidade do time e por tecnologia, no caso, para que elas possam explorar novas coisas, que seja numa leitura de um livro, que seja numa hackathon, né, o que quer que seja, porque essas pessoas daí sim vão florescer. E se você tiver uma cultura onde você é intencional com isso, aí você tem um diferencial competitivo. Então, você está me contando uma coisa que fica bem claro, a Adyen tem essa cultura e deu esse espaço e acreditou, porque para eles era óbvio, mas você vê muitas empresas por aí que estão tem uma mentalidade diferente, puramente por serem de uma indústria diferente, e não conseguem entender que tem tecnologia. E acho que só colocar dev e ter a área de TI é tecnologia. E a gente sabe na prática que não é. Se você pegar exemplos, né, de empresas grandes onde a gente sabe que o time de tecnologia ele é conceituado, é famoso. Aqui no Brasil a gente fala, por exemplo, Globo, Magalu, são empresas onde o time de tecnologia de desenvolvimento, todo mundo é bem conhecido, e eles acabaram acontecendo porque, primeiro, entraram pessoas ali, né, tem algumas que a gente até sabe o nome das pessoas que entraram ali, e que são essas pessoas mais focadas nesse tipo de cultura, e foi dado essa autonomia para que isso virasse uma coisa de tecnologia, diferente de várias outras grandes empresas, onde a pessoa entra lá, que é isso, contratou 6 devs lá e fala, não, entrega aí, para de ficar discutindo essas coisas, me dá o meu produto aqui para eu poder fazer minha venda, ou o que quer que seja, né? Então, ter essa cultura voltada para não é só colocar um grupo de desenvolvedores, é ter a cultura voltada para o desenvolvedor, para a tecnologia, ajuda, né? E assim, volta no que você falou do Tech Academy, né? Justamente o teste dessa ideia, e quando você dá, o resultado é quase que imediato. Ele vem em poucos meses, né? E assim, a abertura que a gente teve para executar isso na Adyen foi fantástica, né? Nós tínhamos uma carta branca para mudar qualquer coisa na organização. Então, nós, por exemplo, liberamos cursos online para a galera, demos uma biblioteca para a galera, para todo mundo, e a galera podia assistir curso no horário de trabalho. E a gente tinha treinamento que era no horário de trabalho, não era assim, você vai estudar à noite. E claro, parcimônia, certo? O cara não vai ficar 40 horas por semana estudando, porque ele tem também que produzir, mas a galera sabe se virar no geral. E isso criou um flywheel legal, né? Porque assim, o cara fazia um curso, aí lia um livro, ele fala, pô, Maurício, eu quero dar um curso. Então a gente oferecia um curso do cara. Eu não lembro os números, tem que olhar no nosso blog, mas assim, tinha meses que todos os dias tinha um treinamento executado pela Tech Academy, ou por alguém do meu time, ou por algum dev que quer falar sobre alguma coisa. Criou esse mecanismo onde as pessoas queriam aprender e ensinar. Fantástico, assim. Então, nós tínhamos o nosso hub interno, né? O nosso, sei lá, SharePoint, Wiki, uma página que listava todas as nossas ofertas de curso, e o cara só apertava um botão, quero assistir. Pá! Ele já recebia a mensagem no nosso comunicador interno, sua inscrição tá feita, não sei o que e tal. Legal. Assim, a gente implementou realmente um sistema de aprendizado interno, né? E agora tendo na Alura, que é o outro lado da história, né? Onde a gente é uma empresa que vende educação, vende upskilling, vende reskilling, inclusive para empresas, uma coisa que a gente percebe é que as empresas mais bem-sucedidas, né, são aquelas que elas não só compram o produto, elas fomentam o uso do produto internamente. Eles têm um champion dentro de casa, falando, cara, olha só esse novo lançamento aqui, vamos fazer um clube do livro, né? Ó, todo mundo aprendeu aqui esse negócio chamado inteligência artificial, vamos discutir internamente como que isso se aplica aqui. Sabe, você tem alguém, um timezinho ali fomentando esse processo de aprendizagem. Não é propaganda, mas na Zibra o que acontece é, a gente também tem clube do livro, tem tudo isso, e a gente disponibiliza a Alura para todo mundo, e tem alguns líderes, muitas vezes, que fazem grupo de estudos. Então, ele pega e fala assim, ó, pega o pessoal mais júnior, mais estagiário, e aí, sei lá, né, vamos fazer o curso sobre, sei lá, React, e aí, então, ele faz um planejamento falando assim, então, essa semana nós vamos discutir aula 1, aula 2, etc. Então, eles fazem isso, né, internamente, que é parte do que a gente coloca como cultura também. Eu ia falar a mesma coisa, a gente vai fazer o jabá a gente é cliente da Alura faz tempo. E até um outro lado que quando você dá a disponibilidade, eu lembro quando a gente criou a primeira vez
é o budget do livro, né? A gente disponibilizou. Aí a gente começou a medir, começou a olhar. Pô, e a galera não tava usando. Aí é frustrante porque você quer dar a infra, mas a galera... Às vezes você precisa voltar e pensar, tá, peraí, o que eu preciso criar de espaço? O que falta na nossa cultura ou no nosso dia a dia para você deixar a pessoa ter esse tempo de respiro? Porque não dá para eu exigir que ela leia o livro depois que ela volta para casa. Então você tem que pensar isso dentro do seu dia a dia. E foi justamente isso, né? A gente, para saber o que acontece é que todo mundo que entra na Zibra, a gente dá um Kindle e dá um budget anual, nem lembro se é anual ou semestral, para a pessoa comprar livros. E no começo era isso, assim, parece, pô, as pessoas não estão usando, será que elas não gostaram, né? E aí o que aconteceu? A gente começou a fazer clubes, nem sei qual que é Clubes do livro. Clubes do livro, é o plural. A gente começou a fazer esse clube do livro, e aí sim, as pessoas começam a usar, porque, pô, eu quero participar do clube do livro, eu começo a usar o budget, e também muito das coisas, né? A gente tem esse evento anual, que a gente faz palestras internas e também faz algumas outras palestras internas, e é legal que quando você comenta um livro numa palestra, aí no dia seguinte tem um monte de gente comprando o livro que foi comentado. Né? O apoio da liderança é fundamental, né? E a gente tava muito de parabéns ali, porque não era só o apoio do CTO, do C-Level, né? Mas os líderes ali embaixo também tinham que dar esse apoio, certo? Porque de repente um liderado seu vai fazer um curso, aí você fala, putz, não queria que esse cara fizesse um curso, eu vou, sabe, dar uma nota baixa para ele no performance review, sabe? Então, e todos os líderes da Adyen como um todo entenderam isso. Legal. Né? Deixa eu aproveitar e puxar um pouco o assunto aqui, que o assunto tá bom e a gente vai falando. Bora. Puxar um pouco o assunto aqui para a parte de TDD. Então, Manish, a gente se conhece há, sei lá, 15 ou mais anos, né? Desde que a gente tinha 2 ou 3, porque nós dois estamos nos 20 e pouco, 30 e pouco aqui, né? E eu sei da sua paixão por teste, né? Então, é que eu vou pôr até a minha própria anedota sobre teste, né? Então, na minha experiência, né, conforme eu fui trabalhando, teste era uma coisa que eu gostava, mas não era uma paixão, né? Então, eu não estava super obcecado com isso. E aí chega um dia, eu estou trabalhando na Zibra e trago o Gustavo para trabalhar e vim com o CIO. E aí, imediatamente, ele começa a questionar coisas que a gente fazia. E aquela ideia que eu sou super contra do sempre foi assim, ao contrário, para mim, o sempre foi assim é a frase para eu querer mudar alguma coisa. Mas eu acho que ele esperava que eu falasse sempre foi assim. E aí ele veio questionar a nossa questão de teste. E eu falei, cara, bora, vamos mudar a cultura, vamos mudar a nossa ideia sobre tentar entregar com teste. A ideia na época era, a gente vai fazer um projeto e o cliente escolhe se a gente vai fazer com teste ou não. E o cliente sempre escolhe não fazer, porque o cliente não é o cliente, é o stakeholder, é o cara que tem a grana. E ele olha isso como uma decisão monetária. E ele não é educado para saber a diferença, né? Por mais que a gente fosse. E aí a decisão acabava sendo, e eu expliquei. Eu falei, tá, o cliente aqui, a gente trabalha, eles não querem, então a maioria dos nossos projetos não tem. Ele falou, mas por quê? A entrega com teste, na verdade, vai fazer a coisa ficar mais rápida e não mais devagar. E aí eu falei, bora, então vamos testar. E aí eu acho que ele duvidou, ele falou, peraí, mas você tá me dizendo, eu vou ter carta branca? Aí eu falei, exatamente o que eu tô falando, você vai ter carta branca. E aí a gente foi lá e fez o teste e tal. E aí chegou uma hora que a liderança, não dá pra gente pedir pras pessoas, por favor, fazem teste. Não, você tem que virar a chave. E a gente virou a chave e falou, galera, agora, a partir de amanhã, não sai mais PR daqui se não for com teste. E aí dá umas dores ali nos primeiros meses, mas rapidamente a gente se adaptou. E aí o benefício é óbvio, é claro, inclusive... O Tato vai falar que quando a gente estava fazendo essa explicação para a equipe, a gente puxou isso tudo seu, né? E o seu nome apareceu ali no meio, porque a gente traz os gráficos, né? Aquelas coisas sobre teste. Então, mas voltando, então, eu sei da sua paixão por teste, e aí aqui um assunto para a gente falar um pouco mais sobre IA, né? É TDD na era de IA. Então, quando a gente pensa em IA, eu acho que como hoje você vê a relevância dos testes, mas e a aplicação dele, agora nesse mundo onde a gente está cada vez mais código gerando por agentes. Né? Então, como você agora pensa qual que é assim, a importância, lógico, a gente sabe, mas como é a estruturação disso? Como é que o teste precisa desenvolver, precisa evoluir? Né? Legal. Se teste já era importante antes, com o humano codando na velocidade que o humano conseguia codar, agora com o AI, onde você multiplicou isso por 10, esses testes são ainda mais importantes. Acho que agora o desafio que a gente tem é encontrar qual que é a forma desse teste para que a gente tenha segurança. Né? Então, será que eu tenho que fazer mais teste de unidade ou mais teste end-to-end? Como que eu faço revisão de código? Qual que é o papel da análise estática nisso tudo? Teste exploratório, etc. e tal. Acho que não existe uma resposta
correta para tudo isso, mas acho que o desafio que todo mundo está passando é, no meu contexto, eu quero codar com AI, eu quero mergear esse código o mais rápido que eu puder, quais são os guardrails que fazem sentido para mim? Um desafio, né, e aí, né, você puxou com o TDD no mundo AI e tudo mais, uma coisa que está todo mundo fazendo é, claro, pedindo para AI escrever teste. Né? Se você odiava escrever teste, agora nem essa razão você tem mais, porque agora a inteligência artificial escreve para você. Só que, né, a gente está aqui em maio de 2026, a IA ela é muito boa em escrever teste que passa e não testa nada. Né? Você nunca vê ela escrevendo um teste que quebra, ela sempre escreve teste verde e você deploy, o software não funciona. Então, não dá para delegar ainda 100% a parte de qualidade para IA. E deixa eu te interromper, por que isso? Por que quando o IA escreve teste, tem essa tendência de escrever um teste que passa? É porque o IA está escrevendo o teste olhando muito para o código, então não está fazendo caixa preta, ou é porque não tem a visão de olhar para o requisito, ou é culpa de quem está pilotando o IA e está... Qual é o problema? Acho que é um pouco de tudo, né? Que se você não dá contexto nenhum para IA, ela vai dar o melhor dela, ela vai pegar do conhecimento gigantesco dela, ela vai acabar fazendo o beabá, né? Então, a falta de contexto, de explicar para ela o que é um bom teste no teu mundo, é um problema, é um bom problema aí. Acho que o outro é que tem muito time que também não tem muito claro qual que é a pirâmide de teste naquele contexto dele. Né? Então, nesse software que eu estou desenvolvendo, qual que é o tipo de teste que eu tenho que escrever que me dá mais valor? Eu acho que ainda a gente tem, e aqui entrando um pouco mais técnico, né? Eu acho que a gente foca ainda muito em teste de unidade. 20 anos atrás fazia muito sentido, era quase impossível manter uma suíte grande de testes que não fosse de unidade, porque você ia engargalar em problemas de infraestrutura, etc. e tal. Hoje, a tecnologia evoluiu, é muito mais fácil. E a hora que você está pegando a AI para codar, ela está codando, cara, 10 classes de uma vez, e cada uma delas está testada de maneira unitária, mas a hora que você põe tudo junto, as coisas não funcionam. Então, né, isso já era um pouquinho também no mundo anterior, certo? No mundo pré-IA. Então, acho que os times não têm essa pirâmide de teste muito clara, por consequência, não conseguem ensinar a IA qual que é o jeito certo, entre aspas, o melhor jeito de testar. E acho que, por fim, né, o contexto de negócio, você pode dar quanta informação você quiser para a sua IA. Se você está no estado da arte, que a tua IA tem acesso ao teu Slack, tem acesso ao teu Gira, ClickUp, sei lá o que das quantas. Mesmo ela olhando para todas essas fontes de informação, ela entender o todo ainda é muito difícil. Sim. Você, como humano, tem ainda, né, uma habilidade muito melhor do que ela de olhar para o todo e entender, né, o produto faz o que ele tem que fazer. Então, acho que só delegar 100% para IA, ela não vai ter essa capacidade de olhar para o todo. Você falando isso me fez para pensar que deveríamos repensar a pirâmide de teste, porque no fim das contas, quando a gente fala de fazer muito teste unitário, porque teste unitário ele é mais barato, mais rápido, né, mais fácil de fazer do que eu ter que fazer um teste end-to-end, teste de integração, teste end-to-end, que é por isso até que tinha coisa da pirâmide. E realmente, eu nunca tinha parado para pensar que hoje fazer teste é bem mais barato nesse sentido, né, no sentido de esforço. Deveríamos repensar a pirâmide de teste? Com certeza, né? E acho que muita empresa já repensou. Né? Hoje você vê muita discussão de teste de componente, ou lá fora estão falando que é use case testing, né? Que é o teste baseado no caso de uso como um todo. E a tecnologia ajuda, né? Então vou dar um exemplo aqui, né? Mundo Java, a gente falou Kaela, mundo Java, Spring, né? Você vai conectando as coisas. No mundo Spring, hoje testar da tua API, né? Vou fazer uma requisição para API, você vai testar o todo, né? Dela indo lá, passando pelas camadas de serviço, entidade, repositório, sei lá o que, volta para você. É muito fácil de fazer. O framework dá de graça para você. Uhum. E aí você testa o todo tá focando no negócio, no caso de uso, e não em cada pequena unidade. Então acho que hoje é muito mais possível do ponto de vista tecnológico, só que a gente não quebrou essa barreira porque a gente bateu tanto na tecla. Eu, incluso. Era tanto problema de sair do cone para a pirâmide, que aí agora é difícil. E a gente bateu em todos os lados, né? A gente batia que tem que fazer teste de unidade, que é proibido, absurdamente proibido fazer teste end-to-end, que isso é o fim do mundo e tudo mais. Então a gente bateu tanto em todos os lados que agora é difícil mudar isso. E a IA, não à toa, ela adora escrever um teste de unidade. E pior ainda, se você deixar ela moca tudo. Sim. Eu acho que até como líderes, a gente talvez tenha cometido um erro em discutir teste com a nossa equipe como sendo uma obrigação.
E a gente devia ter discutido o teste como sendo um problema de engenharia. E eu percebo que alguns projetos, os projetos que eu mais, sei lá, me orgulho do teste, são aqueles que eu vim com a cabeça de engenharia e falei, tá, como é que eu faço para subir essa aplicação no ambiente, rodar a bateria de testes, derrubar a infra, porque hoje é possível, que nem você falou antes não era, né, e talvez tenha influenciado a pirâmide. Mas a nossa ideia, e talvez muitos desenvolvedores ouçam isso da gente, sem querer hoje, teste é uma obrigação. Então eu faço porque eu sou obrigado. E eles não veem o valor. E aí a gente que está tentando a liderança, não, como não tem valor, tem muito valor. E aí a minha paixão na área de teste hoje é end-to-end. Alguém fala para mim end-teste, eu perco a atenção na hora. Se falar end-to-end, nossa, é a paixão, porque é a dificuldade de fazer engenharia. E o valor disso, quando a gente pensa hoje, né, upstream, downstream, como é que eu vou... E aí eu acho que IA ajuda demais também nisso, porque o IA consegue ajudar na parte de infraestrutura também. Né, a capacidade do IA de escrever um pipeline, de fazer um spin de um pedaço de infraestrutura e conectar aquilo com Terraform, com Kubernetes, né? Até no próprio Kubernetes você já tem hoje, você lança um manifesto e faz um deploy no Atlas do Mongo. É incrível o quanto a tecnologia evoluiu e o quanto a gente, talvez, com o teste nas ideias e na conceptualização, não tenha feito a evolução correta. Né? Sabe que um dos projetos que eu tenho mais orgulho na Adyen, a gente não escreveu sobre isso, uma pena, né? Mas internamente teve um bom impacto. Quando eu entrei na Adyen em 2021, a Adyen tinha 2 níveis de teste, basicamente. Um era um teste end-to-end, onde você subia lá todos os serviços que você precisava para fazer aquela coisa funcionar. E aí você consegue imaginar que um fluxo de pagamento qualquer precisava de 15, 20 serviços de pé. Boa sorte mantendo esse teste. E o outro era um teste de unidade, onde você não tinha acesso a nada, você tinha que mocar tudo. E o time sentia falta de alguma coisa no meio. Então nós criamos o que nós chamamos de component tests. Que era o teste onde a ideia era, cara, você tem o seu serviço, você vai testar o teu serviço inteiro, né? Ponta a ponta, então meio que use case testing dentro do teu serviço. Você não vai fazer uma chamada remota para você não ter uma dependência com aquele outro serviço que está mudando muito rápido e pode quebrar a tua suite de teste. Mas aqui você não é mais teste de unidade. Aqui você vai testar com o seu banco, então a gente vai subir o banco e vai testar sua query e tudo mais. E depois a gente pensa aqui em teste de contrato. Isso fez uma diferença enorme lá, porque a galera, né, não queria escrever teste de unidade porque não via valor, não queria escrever teste de end-to-end porque era complicado e super flaky. Ali foi o meio termo, né? E a gente gastou, assim, literalmente 3, 4 meses implementando um framework, porque é tudo caseiro, certo? A gente teve que mudar muita infraestrutura para fazer isso funcionar. E no Tech Event, não me lembro agora se foi 2022, 2023, eu dei uma palestra no palco principal mostrando a evolução. E mostrei gráfico, e esse era o nível de teste que mais crescia dentro da empresa. Legal. Né? E qual que é o ponto da história aqui? A gente fez uma pausa ali e falou, vamos repensar do ponto de vista de estratégia primeiro, como que a gente quer testar na Adyen? E segundo, não adianta só desenhar uma pirâmide e não dar a ferramenta. Tem que dar a ferramenta junto para a pessoa conseguir concretizar a tua estratégia. Poucas pessoas falam isso, mas tem uma conexão, se bobear, muito mais forte quando você pensa em testes, que nem você falou, e o business, né? O business poderia estar mais próximo dessa discussão desse teste, porque quando você pensa num teste de um serviço, para não pegar o componente, mas de um serviço de pagamento, o business podia se aproximar desse projeto e falar, tá aqui as métricas que são importantes para mim. Por exemplo, uma das coisas que eu amo em teste end-to-end é eu poder pôr um teste que um pagamento não pode demorar mais do que 100 milissegundos. Isso é um teste. Você codifica isso, você sobe na infraestrutura, e se o cara mudar o código e o seu pagamento demora mais do que 100 milissegundos, o teste pega e aquilo não passa. Cara, é lindo isso, né? Você poder automatizar nesse nível. Sabe que a gente soltou na Adyen? Esse projeto não deu certo, eu estava conversando sobre ele semana passada. Né? Não deu certo, a gente precisa de mais esforço para espalhar. Mas nós criamos o que nós chamamos na época de traceable tests, né? Os testes traqueáveis. Né? Qual que era a ideia? A ideia era que o PM, a pessoa de produto, nós fizemos uma app para ela colocar quais são os 10, 15, 20 cenários mais importantes para ela do ponto de vista de negócio. A obrigação do time de dev era, então, automatizar esses testes, de preferência com testes end-to-end. E chamava Traceable Tests, porque a gente conseguia fazer esse tracking. Né? Então, basicamente, nós criamos uma anotação, o cara metia essa anotação no teste dele, e aí aparecia na telinha do PM, olha, esse teste está automatizado e ele está verde. Então a ideia era fazer a pessoa de produto criar o cenário de teste do ponto de vista dele para agora triangular tudo, certo? A tua percepção como dev que tem que ser testado, a tua interpretação daquele caso de uso e a interpretação do PM que está realmente olhando para o todo. Esse aí teve alguma adesão. Quando eu estava lá, a gente estava fazendo um push muito forte com os PMs de fazer acontecer,
Mas conversando aqui semana passada com um engenheiro do meu time que estava trabalhando nisso, ele falou que não pegou do jeito que nós sonhávamos 2 anos atrás. Então tem que trabalhar em marketing, né? Porque a hora que você tem uma plataforma, marketing interno é fundamental. É uma ideia Mas interessante. concordo em absoluto. Alexandre, trazer o PM, o produto, para perto da parte de qualidade, e aí fazendo essa ponte com dev, com tech, certo? Para automatizar isso aí, cara, para mim é só sucesso. Anish, a gente está meio que indo pro final aqui, mas eu queria trazer um assunto antes, ainda mais, né? Porque a Lura, já que a gente está falando de IA aqui, eu acho que é uma coisa importante. Eu tenho trabalhado, eu tenho brincado bastante com Cloud Code e etc. Então eu tenho a minha conta pessoal, tenho minha conta profissional corporativa. E aí eu percebo em mim já diferentes perfis quando eu estou fazendo minhas coisas pessoais, sei lá, eu fiz uma ferramentinha no ano passado, eu ia viajar, eu estava planejando a minha viagem, e aí eu fiz uma ferramenta para me ajudar a planejar minha viagem, né? E aí eu faço vibe coding total. Eu nem quero ver esse código, eu só falo, testo se funciona, se não funciona, eu falo, não funciona, corrige, né? Agora, já quando a gente está falando da parte corporativa, já é diferente, eu já olho para mais código, só que eu comecei a perceber que o skill que eu acabo usando quando eu estou fazendo esse código, que é um código produção de verdade, enterprise, é, ele é um skill muito diferente do só saber desenvolver. Eu preciso saber como descrever isso para IA, como debugar. A IA não é tão boa, pelo menos a minha percepção, a minha experiência, a IA não parece ser tão boa em debugar. Várias vezes se eu só falo para ela, deu um erro, ela sai corrigindo o código, eu olho o código que ela corrigiu. Tipo, isso não corrige. Eu nem sei porque que você mexeu nesse código, porque o código parecia certo, né? Então, muda o perfil. E aí eu penso ok, o que que a Alura, como que a Alura está fazendo isso? Porque isso muda a maneira como eu ensino um novo desenvolvedor. Eu não tenho mais só que ensinar ele a escrever código. Eu preciso ensinar ele. E eu tô descrevendo isso, e é uma dificuldade que eu ainda não. A gente até discutiu isso, né, recentemente, quando a gente começou a ampliar mais o número de pessoas usando a IA para codar na empresa. E é uma dificuldade de eu entender o que eu faço diferente do que aquela pessoa que tem uma IA e não consegue gerar tanto código. Eu consigo perceber essa mudança no perfil, mas eu não consigo nem descrever. Vocês na Lura estão de olho nisso, obviamente. E o que vocês têm visto, assim, o que vocês estão planejando nesse sentido? Boa. Pra gente, a inteligência artificial veio para ficar, né? O futuro é com IA. E o perfil do dev vai ter que mudar, porque é realmente uma revolução muito grande na maneira de trabalhar. A gente está vendo isso com bons olhos, tá? No sentido de que vai aumentar o número de oportunidades no mundo de tecnologia, não diminuir, conforme algumas pessoas adoram causar FOMO na internet. A gente acredita que pelo contrário, né? Com a tecnologia sendo mais fácil ainda, a gente vai conseguir resolver mais problemas e, por consequência, mais pessoas serão necessárias. Mas o perfil vai ter que mudar. Então, o dev que está aí trabalhando hoje, ele vai ter que se adaptar a esse novo mundo, né? Como assim? O que muda no perfil? Eu acho que antes, pré-IA, você tinha muito valor de mercado como dev se você soubesse cada ponto e vírgula do teu framework favorito, da tua linguagem de programação favorita. Isso tinha muito valor de mercado. Hoje, esse valor diminuiu porque a LLM sabe. Né? A LLM democratizou esse conhecimento. Antes, você era a única pessoa que sabia todas as flags da JVM. Hoje, você pergunta para a IA e ela sabe aquilo. Então, esse papel do cara que sabe os detalhes do código e do cara que coda, isso aí comoditizou. O custo disso é zero, você pede para o Claude, para o Codex codar para você. Você subiu basicamente um nível de abstração agora. O seu trabalho não é mais codar ali, né, apertar tecla por tecla. O teu trabalho é organizar o trabalho para que a IA vai fazer. Então, você ainda é quem organiza do ponto de vista de arquitetura. Né? A IA ainda não está naquele momento, e acho que vai demorar bastante tempo para entender o todo, de novo, como a gente estava falando, entender o teu produto, entender o porquê que você optou pelo Oracle Cloud e não pela AWS. Sabe? Que isso faz diferença nas tomadas de decisões. Ela não entende do produto. Ela não está conversando com o teu cliente ainda, certo? Então, você está dando a visão do produto. É você que define os guardrails. Né? Como que eu garanto que os meus agentes aqui conseguem trabalhar e entregar código que funciona, porque eu não vou mais conseguir ler tudo que eles estão produzindo. Né?
esse para mim é o novo perfil, né? Então subir o nível de abstração, você não é mais, o teu valor não é mais só no código que você sabe, no detalhe do framework que você sabe, é subir um nível, é começar a pensar em entregar valor. Não à toa você vê as pessoas tentando achar um nome novo para isso, né? Será que é Builders? Né? A Gartner tentou emplacar o Citizen Developer também para explicar um pouquinho desse todo, que é, né, vai ter 1 bilhão de devs no mundo, porque todo mundo vai codar. Então essa ferramenta que você fez do financeiro, né, a minha esposa, que é da área de sustentabilidade, vai codar a ferramenta dela também, mas ela nunca vai conseguir codar a Adyen ou a Uber, certo? Porque não dá. Então a galera tá tentando achar o termo certo. A gente tá chamando de um novo dev, o dev do futuro, né? Mas uma coisa é certa, o perfil mudou, tá? É, Desculpa, vai lá. não, eu ia entrar nesse ponto. Eu acho que realmente o perfil muda porque tem espaços que... não só espaços, tem atributos, e até voltando no que você falou mais cedo sobre a capacidade de traduzir ideias no papel, que eu acho que agora se tornam ainda mais importantes. Não só porque você precisa conversar com o agente, mas que você precisa ser capaz de estruturar a sua ideia para poder descrever ela para o agente. Não é mais digitar inglês ou português, isso não importa. Se você deixa uma coisa implícita, se você fala, eu quero que você implemente um sistema de teste, e é só isso que você fala para o IA vai fazer no melhor conhecimento médio que ele tem, que provavelmente não vai te dar o efeito. Mas se você falar, eu quero fazer um sistema de teste, métrica é importante, performance é importante, eu preciso subir a arquitetura na nuvem, essa infraestrutura. Aí o IA tem um contexto. Então, o IA trabalha muito bem quando o contexto é muito bem dado. Eu acho que vai voltar numa coisa que, quando eu comecei na Zebra, as primeiras pessoas que entrevistavam, eu queria que elas escrevessem a prova no papel. E eu queria ver como elas escreviam. Eu queria ver o português mesmo. Eu dava uma pergunta que era para a pessoa escrever, e eu estava analisando não só se a resposta estava certa ou não, a capacidade dela de estruturar uma frase. E eu acho que isso vai voltar agora. Eu acho que é capaz de você ser capaz de organizar as ideias e colocar no papel. E aí você tem que ampliar o seu conhecimento, que é onde a Alura entra, porque para poder copiar no papel tem que entender o que é o Kubernetes, o que é o Oracle Cloud, e como que eu combino essas coisas, né? E é uma série de... Tem uma outra... E aí eu acho que minha pergunta para você é experimentação. Né? Então, o que faz da gente, por exemplo, um dev senior, né? Que nós todos aqui somos? A nossa experiência e a nossa experimentação, o que a gente aprendeu colocando Kubernetes e descobrindo onde Kubernetes falha. E depois olhando onde Kubernetes funciona. Como que a Alura, né, ou sei lá, não necessariamente a Alura, mas como a gente vai treinar os próximos devs, os devs do futuro, nessa área de experimentação, que tem tanta oportunidade, o próprio IA é uma experimentação por si só, certo? Então tem, acho que muita coisa para ser desenvolvida ainda e entendida, e é interessante pensar que na Alura vocês estão tendo que olhar um pouquinho para o futuro para conseguir entender quem que vocês vão treinar no presente. Porque o cara hoje que está na Alura é o cara que vai amanhã ser o programador, e amanhã, putz, é tão longe que a gente não... Acho que essa é a pergunta mais difícil de responder, né? O que acontece com o júnior, né? Porque o júnior de hoje é o que a gente quer que seja sênior daqui a 10 anos, só que a gente não consegue experimentar intervenções diferentes para ver o que esse cara daqui a 10 anos, como que ele vai ser. Né? Então a gente tem muito essa... Né? A comunidade tem muito essa hipótese de, pô, eu virei sênior porque eu sofri. Né? Eu tentei subir um Kubernetes aqui, ele deu 400 erros, aí funcionou e aí eu aprendi. Né? Só que isso não acontece mais porque a AI remove um pouco dessa fricção, remove um pouco dessa dor. Para mim, acho que assim, eu acredito ainda muito no fundamento, então o dev sênior ele vai ter que entender do fundamento, né? Do mesmo jeito que o seu dev sênior hoje entende do fundamento. Talvez ele precise mesmo saber qual que é o arroba, anotação qualquer do Spring Boot, porque isso ele vai perguntar para LLM, mas ele vai ter que entender como que o framework funciona. Precisa saber que existe aquilo. Tem que saber que existe aquilo, tem que saber quais são os... Né? A estrutura de dados, quando você fala fundamento, eu acho que eu vou voltar até em ciência da computação. Exato, Esse fundamento é importantíssimo. Exato, contanto que a FIAP, que é a nossa parceira, né, tá ensinando ciência da computação. A gente acredita que você tem que saber os fundamentos. Estrutura de dados, algoritmo, arquitetura, etc e tal. Só que você aprende muito também observando, né, trabalhando com seus colegas. Grande parte da sua senioridade não é só o conhecimento que você consumiu de livro, mas você também estava lá na indústria codando, sofrendo com isso e tudo mais. Uma diferença que eu vejo, que é um palpite meu, tá? Não necessariamente da Alura, é que a IA escondeu um pouco isso. Né? Antes você estava codando pair programming com o seu coleguinha mais sênior que você estava olhando ele codar, você estava discutindo e tudo mais. Agora isso não acontece. Agora você faz um prompt, a AI te devolve um pull request.
Eu acho que a gente vai ter que começar a encontrar mecanismos para fazer com que esse processo do sênior usando AI seja público, entre aspas, para que o júnior aprenda com ele. Porque o sênior está passando por todos os problemas técnicos que ele sempre passou a vida inteira. A diferença é que a AI está codando para ele. O júnior precisa ter acesso a isso. Ele precisa enxergar o sênior codando, usando AI, para ele aprender. Então, assim, eu não acho que assim, apertar as teclas no teclado é o que me fez ser sênior. Sim. Foi aprender os fundamentos, foi trabalhar em problemas complexos, apanhar deles, aprender com eles, não apertar as teclas em si, que para mim é o que a AI automatiza. Agora, se essa minha hipótese está certa ou não, a gente vai ter que esperar o tempo passar, trabalhando com esse júnior, porque não, para mim não dá para ficar sem júnior. Né? Tem gente falando, só vou contratar sênior daqui para frente. Boa sorte. Né? Daqui a 20 anos, o que acontece? Não escala e não se escala. sustenta. Não escala do ponto de vista da sociedade, não escala. Você precisa do júnior, certo? Você tem que treinar o júnior para ele virar sênior. Então a gente vai ter que ir experimentando aí e vendo o que acontece. Né? Mas, cara, e aí a galera tá com muita gente com esse foco negativo na coisa. Eu tô com um foco positivo. A AI é bom para todo mundo, desde o júnior até o sênior, até a minha esposa, que não é nada tech, mas agora ela tava usando o ChatGPT quando eu saí de casa, entendeu? Então, eu vejo problemas nas LLMs, né, para não falar IA em si, mas assim, eu vejo problemas na LLM, principalmente fora dessa parte de geração de código. A parte de geração de código claro, né, a pessoa sabendo o que está fazendo e tudo mais, funciona. Na verdade, é um problema muito mais de cultura ou mais de sociedade, que é essas pessoas que estão usando a LLM como substituindo o psicólogo pelo... Calma, isso não vai dar muito certo. Né? Mas percebe que não é um problema da IA em si. Eu consigo usar ainda muito bem a IA em diversas coisas, inclusive nisso na parte de geração de código. Né? Então, E esse é um desafio, né? Que acho que a gente tem que entender, quando a gente olha para uma LLM, para uma IA, o que é um desafio tecnológico que vai ser resolvido por esses grandes labs versus o que não dá, porque ainda é onde precisa do humano. Né? Então, por exemplo, um ano atrás, nossa, olha que código horrível que a LLM produziu. Cara, isso claramente vai ser resolvido pelos Big Labs. Certo? Aliás, a diferença se você pegar o Haiku pro Opus, é gigantesco, certo? Esse fim de semana eu estava usando o Kimi, né? O modelo chinês. Eu codei o fim de semana inteiro com o Kimi, ele só produziu código de qualidade. Então, assim, tem coisas que você olha e fala, putz, hoje, maio de 2026, isso aqui não tá funcionando, mas isso vai ser resolvido. Né? É só esperar mais 6 meses que isso vai ser resolvido, versus aquilo que, cara, que é o humano no loop, e que eu vou trabalhar aqui para melhorar como que eu coloco o humano no loop. Acho que até isso sabe, a gente tem que começar a aprender a separar. Porque às vezes eu vejo muita discussão sobre um ponto e falo, gente, mas daqui a um mês isso vai estar resolvido. Não, e não só isso, às vezes eu vejo o pessoal falando sobre coisas que eram um problema 3 meses atrás e hoje não é mais, mas essa pessoa ainda está na ferramenta antiga, ou ela ainda está na ideia antiga. Então, mais do que nunca, né, já era importante antes, mas agora você tem que se manter curioso. Você tem que ser uma pessoa curiosa. Eu tenho 7 subscriptions de IAs diferentes e tem uns que eu não encosto por meses, mas tá lá. Por quê? Porque daqui a pouco eu recebo a notificação que eu paguei e eu vou lá encostar nele de novo para ver o que mudou. Então eu lembro que logo no comecinho o Claude, de repente, mas o Claude não tava na frente, tava o OpenAI, eu tava testando Copilot e esse negócio ainda não tá muito bom. Aí eu fui curioso, fui testando até que uma hora eu bati e o Claude foi o que abriu minha cabeça. Falei, nossa, aqui agora tem uma coisa que eu realmente acho que encaixa. Mas o Claude é o bom agora, e amanhã não é, amanhã é o outro. Então é um ritmo de inovação insano. Né? E tem que experimentar, falou tudo, assim, no seu contexto, sabe? Então, por exemplo, não me lembro quem me falou isso, não sei se é verdade, vou falar aqui, então, mas leva com uma nota aqui, que os modelos chineses estão X meses atrás do Opus. Né? Ou do Codex, do GPT 5.4, 5.5, né? E o caramba, né? Será que realmente é tão problemático? E aí, como eu falei, esse fim de semana eu brinquei com o Kimi o fim de semana inteiro. Eu gastei umas 5 horas codando com o Kimi, codando uma aplicação pessoal também, Spring Boot, Next.js no front-end, só produziu código de qualidade. Não percebi diferença do que eu faria com o GPT e do que eu fiz com o Kimi. Então você tem que estar muito também usando esses modelos, lê os benchmarks, claro, entende que o estudo está acontecendo, mas experimenta no teu domínio, porque às vezes no seu domínio tá tudo bem, ele vai funcionar, sim, entendeu? E o Kimi, 30 vezes mais barato que um Opus, então talvez no seu domínio, você paga o Kimi, você tem, né? Até já eram uns problemas, né? Eu ouvi você falando que você ficou 5 horas no fim de semana, que tem família, isso é sempre uma dor, né? Minha mulher fala, pô, para de ler no celular. Eu falo, eu não consigo. É muita coisa que eu preciso absorver, que a curiosidade é muito grande e as coisas estão acontecendo, eu não quero perder.
Então eu tenho as minhas próprias fontes, mas eu leio artigo atrás de artigo e vejo vídeo e vejo o que criou e ali, né, é um consumo quase que desenfreado mesmo. Isso aí realmente é um ponto talvez não saudável da minha parte, né? O filho vai dormir, a esposa vai isso. dormir, Exato. vou abrir o laptop e vou codar alguma coisa. Anish, vou começando aqui a encerrar. Primeiro, cara, brigadão pela sua participação, por ter vindo. É um enorme prazer para mim ver você voltando para a Alura e conhecer mais da sua experiência, a sua trajetória sempre foi para mim muito curiosa e, né, sempre aos poucos ali estava sabendo o que estava fazendo, né? Era um contato meio longe, mas que parecia perto, porque queira ou não, lá estava aparecendo ali no LinkedIn, o Anish está indo para cá e para lá. Mas eu quero fechar com uma pergunta. E a pergunta o que você do passado, né? Então vamos voltar para o passado. O que do passado você fez que hoje você perderia o sono? Qual foi, sei lá, com o conhecimento que você tem hoje, uma coisa que no passado você estava fazendo, talvez na primeira fase da Alura, que hoje você põe a cabeça na travessa e fala, cara, não acredito que eu estava fazendo isso. Eu acho que era o foco muito maior na tecnologia do que no problema que eu estava resolvendo. Né? Muito apaixonado por computação, igual eu falei aqui no podcast o tempo inteiro. E quando eu volto e penso assim, nossa, 20 anos atrás, eu acho que o meu amor pela tecnologia me ajudou muito, mas também me atrapalhou muito. Porque às vezes eu não queria entender o produto. Eu não queria pensar como empresário, como empreendedor e o que vai trazer impacto para a sociedade. Eu estava mais interessado ali no algoritmo XPTO de Machine Learning. Não fico triste ou arrependido, porque é parte da minha jornada, certo? As coisas sempre dão certo. Mas, né, se tivesse uma coisa que eu pudesse mudar em mim, seria desde mais cedo estar mais perto do produto e do negócio, que talvez seja agora o que vai ter que acontecer com o dev novo, né? Que ele vai ter que estar um pouco mais perto desde mais cedo de todas essas coisas. Legal. Excelente. Muito bom. Muito obrigado. Acho que foi um ótimo papo. Não sei Legal. quantas horas deu aí, mas eu gostei. Não faço bastante. ideia que horas são. Né? Acho que a gente passou um pouquinho até do tempo. Obrigado, pessoal, pelo convite. Obrigado. Valeu, foi um prazer.